Cara, tem um grilo aí cantando aí com alguém. Eu acho que é com o Léo. Acho que sou eu. Não posso fazer nada. Léo, eu acho que você tinha que ir lá fora e baixar o volume do grilo. Dá uma limada na perna dele, que aí diminui o atrito, o volume abaixa. Aí eu, pô, finalmente li, assim, tipo, há uns 6 meses atrás. É aquele Save the Cat. Já ouviram falar desse livro? Ah, já ouvi falar, já ouvi Já, falar. mano, esse livro é ótimo, cara. Ah, tu Fantástico. leu? Eu não vi ele Já em li. português. Ele existe em português? Não, li em Não, né? inglês. É, então, eu li ele em inglês. É legal. Ele não é... Legal pra caramba. Então, porque ele não é um livro de discutir texto, assim, né? Ele não é pra você aprender a escrever. Ele é simplesmente prático, né? Tipo, como escrever Total roteiro. prático. Prático. Ele é tipo um método. Na verdade, ele é um livro de um método, né? Eu tava falando com o Yoshi, que é um negócio assim, que quem não sabe nada ainda, nunca leu sobre roteiro e estrutura, é até ruim começar por ele. Porque ele tem uns negócios assim, ué. Ele fala assim, ó, na página 12 tem que acontecer isso. Na página 18 tem que acontecer tal coisa. Isso, ele é meio de macete. Literalmente um método mesmo. Ele é um método completamente de escrever roteiro pra cima, mas eu acho que funciona pra quadrinhos super 100%. Na próxima vez que eu sentar pra escrever alguma coisa, eu tô super querendo escrever por o método dele. O filhote eu fiz com ele. Ah, o filhote escreveu pelo método dele? Com o filhote eu fiz. Só teve um capítulo que eu tinha ali, que é aquela dele contando a história, como ele achou o ovo. Não, mas tu fez o esquema de, tipo, botar um monte de... Não, eu fiz eu fiz o caderno, eu fui escrevendo, não fiz cartão, nada. É, porque eu tô afim de fazer isso, de botar um quadro As cenas e tal. no escritório aqui, fazer as 3 linhas lá que ele falou e de ficar, tipo, trocando cena de lugar. E só começar a escrever depois disso tudo tá pronto. Fazer a experiência mesmo, né, da parada. Né, então, eu fiz isso, só que eu fiz digital, ô Léo. Eu fiz assim, não fiz no papel mesmo. É, na época que tu escreveu esse livro, na verdade, eu acho que eu nem tinha lido ainda o Save the Cat. Eu li, tipo, em julho, sei lá, agosto. É muito bom, cara. E eu tô com ele na mochila direto, que eu sempre dou uma relida assim. Eu gostei dele também. É. Eu acho que o ideal assim, é você começa com o story, depois do story faz aquele lá a jornada do escritor, do Vogler, e aí lê o Save the Cat. É, eu gosto mais da jornada do escritor. Não, mas eu falo assim, você não lê o Save the Cat antes de ler esses dois. Ah, não. Então não, eu tô discutindo se eu leria primeiro o jornal do escritor ou o story. Acho que tanto faz. É que o story todo mundo paga um pau sinistro, eu não acho grande coisa. Eu não li ainda, comprei e não li. Aí eu acho bacana. É ok, é um bom livro. Mas ele não me fez um bloom na minha cabeça que nem o jornal do escritor, não. É, então, eu acho. O bom do story pra mim é que ele cobre o básico. Cobre tudo. Tudo do básico. Aí o Vogler, ele já põe já umas questões mais filosóficas de você poder escolher, e aí discute texto, discute caminho que você pode tomar. Já deixa o negócio um pouco mais complexo. E aí o Save the Cat já dá aquela engessada em tudo, fala assim, ó, isso aqui funciona por causa disso, disso, disso. E aí eu acho que um complementa o outro. Tu chegou a ler... Não é de roteiro, então ele não tem esse macetinho assim. Mas é o do Stephen King sobre escrita. Tô lendo ele agora, sobre a escrita. Eu comecei a ler ele agora. Pô, ótimo. É muito bom. Eu tô com ele no Kindle, mas eu ainda não comecei. Mas tá na minha filinha. Então, porque ele é outro pegado. Como ele é pra escrever pra texto... A leitura dele é muito, muito boa, assim, né? Ele começa meio que trazendo os fatos da vida dele, que... Eu tô nessa parte ainda, assim, que ele mostra como é que foi a jornada dele como escritor e tal. É, não, mas mesmo quando ele começa a ir pra uma parada mais prática, e fica prático, assim, em alguns momentos. Ainda assim, por não ser um negócio pra roteiro, é pra escrever, né? Pô, não sei, eu achei um bom livro. Eu acho melhor do que o Story, por exemplo. Tem um aqui que é do Raymond Chandler, que é o cara que é um dos pais, se não o pai da literatura noir, né? Tipo, o primeiro cara que escreveu detetive, assim, noir e tal. Que antes dele escrever detetive, essa ideia do detetive noirzão, de casar, que tá realmente ali, tipo, se fudendo, pega uma prostituta, sei que lá, não existia. A literatura de detetive era tipo o Poirot, Sherlock Holmes. Né? Entendi. É o cara que vai pra
que vai pra uma mansão, junta todo mundo na sala e faz, agora eu vou deduzir quem... Uhum. Então ele foi o cara, então o livro todo, na verdade, ele é meio criticando essa parada desse formato Sherlock Holmes e Agatha Christie. E ele mais falando como escrever, sobre escrita também, chama Tá Aqui do Meu Lado. Simples Arte de Matar, bom também. É sobre escrever. Mas então, mais um que eu ainda não li, que eu sei que existe. E esse eu tenho que ler, porque é um dos meus autores favoritos. Eu sei que o Ray Bradbury, que é tipo um dos caras mais fodas da história da ficção científica, eu sei que tem um livro dele sobre escrita também. Aqueles masterclass, aqueles... Pô, eu peguei alguns... que tem do Neil Gaiman. Então, eu peguei alguns masterclass e assisti alguns. De cineastas ou escritores, assim. Eu assisti todo do Scorsese. O do Neil Gaiman, o do Neil Gaiman é muito bom também. Ele é bem meio na pegada do livro do Stephen King, assim. É bem sobre escrever, mas, cara, mas ele também fala umas coisas e faz, porra, que foda. Do Neil Gaiman eu achei bem foda. Mas eu peguei pode estar aí, eu não sou fã nem nada, mas eu assisti o da Shonda Rhimes também, que é aquela mulher que criou Grey's Anatomy e tal. Mas eu peguei, cara, porque eu achei que sim, a mulher, gostando ou não do trabalho dela, a mulher é obviamente muito bem sucedida e sabe escrever roteiro pra televisão, certo? Sim. Sabe o que tá fazendo. A parte que ela fala sobre como escrever personagem, eu achei fodíssimo, assim. Tipo, ela tem uma lista, assim, que deixa eu até ver, que eu tenho anotado aqui. Que é muito foda. A parte dela, a lista que ela tem sobre, tipo, na hora que você vai criar um personagem, o que é que você tem que... Tipo um checklist. Isso. Ó, tipo, você vê o checklist dela de escrever um personagem. Pra todo personagem que ela cria, ela tem esse checklist que é: 1. De onde vem o personagem? 2. Qual o nível de educação do personagem? 3. Qual a posição política do personagem? 4. Cara, eu acho que eu já vi essa lista. Eu acho que eu já tinha lido isso pra vocês uma vez. 4. Do que o personagem vive. 5. Qual a religião. 6. Do que ele precisa. 7. O que ele quer. Aquelas coisas que você, enquanto autor, precisa saber, ainda que não faça parte, né, que não seja revelado na história, né? É isso, é só a lista do criar o personagem, isso. Isso. Não precisa aparecer. Você precisa saber pra construir o personagem, não necessariamente você vai usar isso como elemento da história. Saber o que o personagem vai falar, né? Tipo, é isso. Faz todo sentido. Do que ele precisa, o que ele quer. Aí, quais são os amigos do personagem? O que chama a atenção nele? Ele é popular ou ele é nerd? Como ele é socialmente, como ele é sexualmente e no que ele acredita. Pô, isso é uma lista que eu fiz, cara, essa lista é foda. Tipo, né? Não, e porra, faz todo sentido. Você consegue construir foda, assim, a psique do personagem com essas informações. E não importa de que é, né? Se é história de fantasia ou se é atual. Sim. Você parar pra pensar que tipo de música que esse cara gosta, né? É isso. Qual a posição política dele? Ele é meio fascista, tipo, eu não, tal. Tanto faz, né? Boa. Eu tô com um livro aqui também que eu comprei junto com o do Vogler lá, que é Escrevendo Diálogos, ou Como Escrever Diálogos. Nunca li, cara. Eu abri ele, eu li a primeira página, eu já vi que não me empolgou, sabe? Eu acho que quando eu comprei o Jornada do A Escritor... Amazon indicava junto, assim, pra vir com... Tinha um combo... eles faziam um combo promocional. Você levar esse aqui, fica com desconto. Eu peguei um desse diálogo também, só que eu não li ainda. Um pequenininho, ele é meio pocketbook, assim. Não li, eu vou pegar pra ler, que a coisa estiver bom, se tiver alguma coisa boa lá, eu trago aqui, a gente fala sobre. Eu tenho um aqui que chama, é em inglês também, mas chama tipo suspense versus ação ou vice-versa, sei lá. É um livro maneiro, cara, um livro bem acadêmico, mas ele é bem falando tipo o esquema de que toda cena que você vê num filme tem um embate entre ação e suspense, assim. O mais básico possível que ele considera é... você vai pegar um filme de faroeste. Um filme qualquer. Você pega um filme de ação moderno, normalmente ele é praticamente só ação e nenhum suspense. E ninguém fala alguma coisa já cacetada ali, né? Mas você tem que ter um equilíbrio entre as duas coisas, porque você pode ter um negócio que seja puramente oposta. Que quase não tem ação, mesmo que seja um filme de ação, entre aspas. Que quase não tem ação, mas tem suspense. Por exemplo... Qualquer coisa do Sergio Leone ou do Kurosawa é basicamente o oposto, é só suspense. Tipo, a ação é muito curta, ele ocupa muito pouco tempo no filme. Né? Tipo, vão ter dois samurais vão brigar. No filme do Kurosawa normalmente fica tipo um tempão, os dois só se olhando ali, tipo, ali e tal, e tu fica caralho, tal, né? Então fica ali uns 2 minutos ali com os dois caras só se encarando. Aí quando finalmente acontece a ação acabou.
né? Um deles morre. E ocupa o mesmo tanto de tempo e funciona tão bem quanto se tivesse sido os dois trocando porrada o tempo todo, fazendo tim, 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 que nem teria a maioria dos filmes. Porque você criou a tensão. Então, mas né? essa tensão é que o cara chama de suspense. Então você tem um suspense versus ação ali. Então você tem que saber equilibrar isso dependendo do tipo de cena que você quer contar e tal. É um livro legal. Falando em livro acadêmico, não sei se vocês já leram do Sid Field, o Manual do Roteiro. Já. Que é, assim, é aquela coisa, é tipo story, cobre o básico, assim, cobre bem o básico, mas é chatão pra caramba, porque ele é muito técnico, o tom dele é sempre sério, ele não brinca, não faz não deixa nada lúdico, sabe? Aí é tudo meio chatão. Imagina a aula desse cara, mano, deve dar um sono da porra. Não, mas o Sid Field manja do que ele tá falando, pelo menos. Não, ele manja pra caramba, é o jeito que ele fala que é mais monótono, assim. Tipo, você comparar com o Maki, que você vê ele várias vezes, ele dá umas alfinetadas em estilo que ele não gosta, aí você percebe. No Save the Cat também, ele tira sarro de algumas coisas que ele não gosta. Você meio que vê ali que é um autor fazendo uma graça ali, falando. O Sid Field já é mais catedrático. Assim. Foi algum de vocês que me indicou Por Dentro do Roteiro? Por Dentro do Roteiro é de quem? Do Tom Staple? Deve ter sido o Léo, que eu nunca li esse aí. Não, acho que não. Mas ele é legal, que é um cara, é um roteirista de Hollywood, assim. O que ele faz? Ele pega vários filmes, cada filme ele disseca o roteiro num capítulo do livro. Ele começa com Lawrence da Arábia, vai passando por outros e tal. E assim, filmes de qualidades, estilos diferentes. Então tem um filme merda também e tal. Porque o que ele faz? Ele destrincha o roteiro e como ele é um cara do mercado ali, tal, de Hollywood, ele sabe, por exemplo, as versões que aquele roteiro passou. Então ele chega em determinados pontos onde ele fala, tal situação, inicialmente o roteiro previa que fosse assim e mudou por tal decisão, por tal questão. Então ele faz uma análise de roteiro assim que eu achei bem interessante. Mas eu tô bem na metade dele ainda, tenho que terminar de ler. Eu tava fazendo assistir o filme, aí ia pro capítulo e... não, se é um filme que ele tá falando que você nunca assistiu, vale a pena. Sempre. Sim, não, ou um filme que tem muito tempo que você assistiu, porque como ele dá uma dissecada, é bom estar com ele fresco na cabeça. Não, claro. Porque você viu adolescente, você não assistiu quando de uma maneira Pois prática, né? Exatamente. Mas enfim, cara, esses livros do Ozaki, a grande maioria desses livros é mais fácil de ter livros sobre cinema, né? Roteiro de cinema. Isso. Tem alguns de roteiro de quadrinho e tem uns de prosa mesmo, assim, de literatura. Cara, acho que qualquer um vale a pena ler. Também acho. Porque qualquer um funciona pra quadrinho. Outros que vale a pena mencionar. Tem esse do John Truby aqui, que chama Anatomy of Story. Eu acho que tem em português, Anatomia da História. Ele é um que é bem famoso. Ele tá meio no patamar aí de ser citado tanto quanto um Save the Cat, tão mencionado quanto o Story. Esse John Truby. Eu li, acho que tá no mesmo patamar do Story, assim, de qualidade. Eu acho que eu li ano passado ou retrasado também. Um que eu acho que a jornada do escritor substitui bem é o Herói de Mil Faces, né? Que fala sobre a jornada do herói. Não, ele é melhor. Cara, o Herói de Mil Faces, ele não é um livro que eu recomendaria tanto pra uma pessoa que tá querendo aprender a escrever, não. Exatamente, não lê o Jornada do Escritor, que ele cita o que tem de bom ali do Herói de Mil Faces, já focado pra você criar seus personagens. Porque ele é focado pra história. Cara, porque o Herói de Mil Faces, ele não é que ele não seja um bom livro, mas... Eu acho que ele não é nem o objetivo dele. Mas ele não é focar, o objetivo dele não é ensinar ninguém a escrever, exato. O objetivo do Herói de Mil Faces, o cara é... ele era discípulo do Carl Jung, que é tipo, o cara é psicólogo, ou seja, ele tá completamente focado em... arquétipos e tal. Em estudar como é que é mitologia humana e sonhos e tal. Comportamento, né? Então é um livro sobre mitologia, é a análise de mitologia. Bem denso. E o objetivo dele é esse, é você ficar analisando. Então se você se interessa por mitologia, sim, é um livro massa, leia. Aliás, essa mitologia de arquétipos e tal, que a gente vê em histórias, vê personagens que se repetem, sabe? Sim. Não só o herói, o protagonista, mas sim vários. Eu dei uma estudada sobre isso, sobre os arquétipos da comédia, sabe? Que vem desde os anos de comédia, assim, quando era pra rei, assim. Desde o começo mesmo. E é legal você começar a estudar, mas é um negócio bem complexo mesmo, que ainda mais que fala de arquétipo,
de essa coisa do perfil psicológico e tal. Você começa a ver, se identificar com algumas coisas, você começa a querer avaliar todo mundo. É bem louco, mas é bacana. E o esquema do Herói de Mil Faces e tal, é isso, é mostrar que a premissa do livro em si é mostrar que esses arquétipos não são uma coisa que vem da história, né? Não é tipo, isso influenciou isso, tal, e por isso a gente usa. Não, o objetivo dele, na verdade, é o oposto, é mostrar que é uma coisa meio genética, né? Que, tipo, não importa de onde a pessoa nasceu, mesmo que ele seja de uma civilização que nunca teve contato com nenhuma outra, os aborígenes na Austrália, antes de ter contato com nenhuma civilização, eles já tinham uma... Padrão, né? As mitologias deles repetem esses mesmos arquétipos. É uma coisa que é mostrar que é humano, que é genético, etc. É evolutivo isso. Não é cultural, né? É mais intrínseco do que não isso. É cultural isso. Não é tipo, a gente fala desse tipo de história porque teve influência de tal coisa. Não, influência nenhuma. Então por isso que é importante, por isso que é legal, na real. De pirar, assim, de começar a puxar o fio da meada, assim, você vai vendo referências sobre isso em vários lugares. Não, então, aí começa a você ver que, tipo, que é meio idiota você tentar fugir muito disso. Eu acho que esse é o ponto, cara. Esse é o ponto. Que em algum momento você fala assim, não, eu vou criar um personagem que ele é diferente de tudo, que ele pensa de um jeito inesperado, não sei o quê. Não adianta, não adianta. Em algum lugar ele já foi pensado daquele jeito, em algum lugar você já viu aquilo, até pelas suas próprias referências e pela própria genética que a gente carrega também, né? É bem doido isso. Aí é legal, o livro do Vogler é legal porque ele pega tudo isso aí do... Mastiga, né? E mastiga pra mostrar, e começa a mostrar pra você, porque tem... Eu acho que a grande maioria das pessoas quando fala sobre jornada do herói e tal, a galera adora falar isso sem ter nenhuma ideia do que tá falando. Fala porque, tipo, já ouviu falar e fala, eu sei que o George Lucas usou pra escrever Guerra nas Estrelas. Leu um artigo do Wikipedia. Mas adora falar achando que isso só se aplica quando é uma história de aventura meio épico e tal, e não sei o que, então tem Jornada do Herói ali. Não, o livro do Vogler começa a ele mostrar roteiro por roteiro que se aplica a qualquer roteiro. Né? Ele fazendo, não, você pegar Poderoso Chefão, Jornada do Herói. Titanic, Jornada do Herói. Você pegar esse cara, Jornada do Herói. Esse cara, Jornada do Herói. E ele mostra que, tipo, quando o autor meio que começa a fugir da Jornada do Herói, é de um filme que todo mundo considera uma merda. Eu acho que o próprio Jornada do Escritor menciona isso também. Então, o Jornada do Escritor é isso, é ficar mostrando esse negócio de jornada, falar que, tipo, cara, se aplica a qualquer história, é uma coisa genética, a gente escreve assim. Tipo, não que não existam textos que não usem a Jornada do Herói, que tem. Mas é cara, é tipo 1%, sabe? E quando é bem sucedido, mas é uma porcentagem muito pequena e normalmente é de um cara que manja muito, ou seja, ele deve conhecer a Jornada do Herói. Ponta cabeça, de trás pra frente. Já deve ter escrito várias coisas que sigam a Jornada do Herói e finalmente ele escreveu uma que, tipo, ele, vou seguir outra estrutura aqui e tal, né? Não é tipo... Tipo o que o Tarantino faz, né? Que tem várias regras do cinema. Cara, não, Tarantino não. Tarantino, eu acho que tudo do Tarantino segue a Jornada do Herói. Não. É pouco porque normalmente os filmes do Tarantino são muito picotados, mas se você pegar um personagem e analisar a história de um personagem só em qualquer filme dele, segue Jornada do Herói. Sim, Léo, não, é outra coisa que eu vou falar. Ele faz um negócio assim, tem diversas regras do cinema que a galera fala assim, não faça isso. Tá. Tipo, não repita muitas vezes a mesma coisa. Ele faz cenas que a pessoa fica repetindo a mesma coisa várias vezes. Todos os filmes dele ele faz isso. Aí meio que vira uma coisa, quando ele faz de propósito, subvertendo a própria regra, aí fica um negócio muito bacana de assistir, engraçado e tal. E aí vira meio que identidade dele. Eu acho que o cara quando ele subverte a jornada do herói é isso também. Ele domina tanto aquilo lá, ele sabe como faz, sabe como funciona, que ele sabe onde ele mexe, onde ele muda, porque ele não vai perder o controle. Se você, sem conhecer, sem ter prática naquilo, quiser fazer tudo diferente, vai chegar uma hora lá que sua história vai pedir alguma coisa, uma base, um caminho, o público precisa se identificar de alguma forma, e você já subverteu tanto que a galera já nem sabe do que você está falando mais. Complicado. Então, mas é isso, tipo esses autores que você falou, Tarantino, ou sei lá, Kubrick. O Scorsese mesmo. Scorsese, que você fala, beleza, que são caras mais cabeça, que sabem mais o que estão fazendo, que não é só um estúdio mandando o que ele vai fazer. Cara, se tu pegar o Woody Allen, né, que é completamente outro tipo de filme, se pegar a história de qualquer um dos filmes de qualquer um desses caras,
todos eles seguem a jornada do herói. Você consegue encaixar. Qualquer um. Você pega Fargo, jornada do herói. Você pegar... Não é tão visível, não é tão fácil de se analisar. Quando você pega um filme que nem Fargo, são vários personagens que seguem a história de vários, mas se você pegar um personagem só e analisar só ele ali, ele segue. Todos eles, eu acho que uma coisa que junta todas as jornadas assim, do herói e esses filmes de jornada é que tem um personagem ou algo que você se identifica ali. Esse personagem ele tem uma evolução. Ele tem algo pra melhorar, ele tem algo... Ele tá meio defeituoso ali no começo, ele tem umas falhas de caráter, ou ele é burro, ou ele é inseguro ainda, e aí durante o filme ele vai melhorando e vai evoluindo. Eu acho que normalmente quando o personagem tem um arco é porque ele tem uma jornada do herói. É isso mesmo. É um negócio que eu comento aqui sobre a Hermione e o Harry Potter. Tipo, várias pessoas falam assim, a Hermione salva o livro, vários dos livros lá, se não é Hermione... Tinha que ter feito Hermione e a Câmara Secreta, Hermione não sei o quê. O filme devia ser sobre ela, o livro, né? Sobre ela. Mas na real, ela já tá pronta, né? Ela já é toda evoluída, ela já superou várias coisas. Então, ela não tem uma jornada, né? Já o Harry Potter, ele é um cara todo zoado. Ele tem que aprender, ele tem que se desenvolver durante a história. Isso. É o mesmo que acontece com Como Treinar Seu Dragão. Uhum. Tem o Soluço lá, que é um Harry Potter... E tem a namorada dele, a Astrid, que já é toda fodona e tal, e por isso ela já tá pronta. Na verdade isso é super comum, né? Em um monte de história. Você ter tipo um personagem que não é o principal, que é o fodão. Que é o amigo ou o anti-herói, tá? Tem vários arquétipos pra descrever. Uhum. Tem o tutor. Que é meio tutor ou é semi-antagonista, assim, tal, né? Tipo, semi-antagonista, assim, tipo... rival. Tem uma rivalidade, mas é ele que é através dele que você percebe as regras daquele universo, o que pode ser feito, o que não pode, pra depois você ver o personagem principal superando aquilo ou fazendo de um jeito diferente. É porque é muito comum você pegar esse personagem que é o pronto, que é o mais fodão, o rival e tal, e ele ser mais famoso, tipo quando você vai ver merchandising da parada, se é o personagem que não faz, ele que é o foda, né? Gostar do bicho. É o Han Solo. Mas não quer dizer que a história funcionaria se ele fosse o principal. Porque ele não tem essa coisa da evolução. Ele não evolui na história. Ou evolui muito pouco, né? Porque hoje em dia tem muito como você colocar várias jornadinhas em vários personagens. Nas boas histórias você vê isso, né? Personagens secundários tendo arcos e tal. E aí, às vezes, o personagem principal tem uma puta de uma jornada, várias coisas pra ele superar e lidar, várias perdas, vários dramas. E aquele personagem secundário ali é um negócio simples. Ele, sei lá, ele tem medo de falar com a menina que ele gosta. E aí lá no final da história ele consegue falar. Isso, é um plot B que vai ter um micro arco, né? Lá no final ele supera o medo e faz... Aí pronto, é isso. Esses arcos secundários normalmente você vai ver é mais comum você se ver em série, né? É. Porque você precisa realmente ganhar tempo de tela, né? Porque como tem mais tempo de desenvolver, tem outros personagens, aí tem que ter vários arcos pra vários personagens secundários e tal. E ainda assim não vai ter pra todos, né? Não. O personagem tá ali só pra cumprir uma função. Pô, eu acho esse assunto massa, assim, Eu gosto também. E tem o personagem que às vezes é principal e não tem arco, que no livro do Vogue, Jornada do Escritor, eu não lembro qual o termo que ele usa exatamente, mas ele usa como se fosse o personagem principal, que ele em si não tem arco, mas ele é o catalisador de toda a mudança ao redor. De criar um arco de todo mundo estar em volta, assim. Isso. Que é o caso do Indiana Jones, é o caso do Marty McFly em De Volta ao Futuro, né? Marty McFly não tem arco. Ele inicia como um cara super autoconfiante, fodão e tal. Vai pro passado, continua super autoconfiante e se achando massa, ele não tem arco nenhum. Mas ele cria um arco nos personagens em volta. Ele cria um arco no pai dele, que é um cara, né, um merda. Criando um arco na mãe dele, que é uma piranha e tal. e por aí vai, assim. Não sei. Então, de qualquer forma, tem a jornada do herói ali. Mesmo no personagem que é relutante. Sim, sim. E não precisa ter um próprio. A subversão que você pode fazer da jornada do herói é essa. Ao invés da jornada ser da pessoa que termina diferente, é da pessoa que ela não muda, mas ela muda tudo ao redor. Isso. Na verdade, aquela tua ideia, eu sei que eu vou... Sem spoilers. Spoiler, não, que é um spoiler pra uma ideia tua. Uhum. Mas você como não desenvolveu, ok.
A tua ideia que você falou lá pra uma graphic novel sua do personagem, você segue um personagem achando que ele é o herói e no final você percebe que ele é o vilão, eu acho que isso funcionaria muito bem, porque você teria um personagem que você tá seguindo e ele não tem um arco em si, a jornada do herói não é dele, mas você tá acompanhando ele. Ele é o que tá em primeiro plano. Ele é o foco. Mas você vê que a jornada do herói tá acontecendo com outro personagem de fundo. Sim. Que é o antagonista, talvez. Assim. Pode ser o antagonista, isso, pode ser o... Tava certo. Exato. Você só percebe que o antagonista estava certo nas últimas 5 páginas. Exato. Caralho. É. Então, isso é uma subversão, mas é uma subversão inteligente, em vez de tipo... Porque eu acho que esse sistema que é muito comum de você fazer assim, não, eu vou fazer uma... Tá, eu odeio isso, então eu vou fazer tudo diferente, porque eu quero ser inovador e o caralho... É uma coisa meio infantil, meio de adolescente, assim, né? Total. De dar as costas pro negócio que tem um estudo absurdo de a humanidade seguir esse método de raciocínio há 30 mil anos e você fazer, não quero. Mas você, depois que tomou aquela coquinha gelada, teve aquela ideia que, porra, vai ser foda. É uma arrogância própria da juventude, né? Isso. Você não tem referência. Da juventude ou da ignorância, né? Você não tem... Cara, você adora filmes. O universo e a ignorância tendem a ser infinitos. Você fica nessa de... Você adora filmes, você adora histórias, que nem no nosso caso a gente adora gibi. Mas em algum momento, na hora que você vai fazer o teu, você fala assim, não, tudo aquilo que eu adoro, eu quero fazer um negócio completamente diferente. Porque eu sei mais, eu vou fazer um negócio melhor, mano. Estuda o que você gosta. O que você acabou de falar é uma ignorância, porque eu acho que é isso. Quando você é adolescente ali, você pensa na sua cabeça que, tipo, é o que eu já tinha falado, tipo, jornada do herói é uma coisa que você tem uma ideia do que é, mas não sabe exatamente o que é. Uhum. Então, quando vai escrever, faz, não, eu vou fazer uma coisa completamente diferente, foda-se jornada do herói, eu vou subverter tudo, eu vou criar a coisa mais inovadora da história da humanidade. Na real é que quando você estuda e vai entendendo, né? A complexidade, inclusive, que está embutida nesse conceito da jornada do herói, de todas as figuras que estão ao redor dele, você percebe, e quando você vai percebendo aonde se encaixa isso em tudo que você já viu, vai cair da ficha de que na verdade, o caminho, realmente é o caminho natural das coisas, né? É muito difícil você conseguir. Quando você começa a estudar a jornada do herói de verdade, quando você finalmente mais velho, você finalmente lê sobre jornada do herói e descobre que não é só tipo um arquétipozinho de merda, uma estrutura de merda de história. Quando você começa a estudar isso, que fazer, não, isso é uma maneira como o cérebro humano funciona. Então, os humanos, não importa de que lugar do planeta, não importa se tem contato um com o outro, todas as histórias humanas seguem meio que esse arquétipo há 200 mil anos, em todos os lugares do mundo. Aí você faz, eu tentar ir completamente contra isso é meio estúpido. Bastante. Você pode brincar com isso, mas você não pode... Eu posso brincar com isso, O Dan Harmon... Rick and Morty e Community. Community Rick and Morty, isso. Ele tem um artigo, inclusive falando sobre roteiro, e ele fala sobre essa coisa assim, de que a humanidade, a gente como espécie, a gente está acostumado a um ritmo de histórias, de ouvir histórias e tal. E aí, que é essa coisa dos arquétipos, da jornada, a evolução e suspense e tal. E quando você consegue entender isso e coloca esse tipo de ritmo na tua história, os dois ritmos sincronizam, sabe? Reverberam. E aí isso gera uma identificação. É bem legal o artigo dele também, cara. Eu li ele fala um pouco sobre a jornada... do Channel 101 lá, esse artigo, né? Isso, Ele fala um pouco sobre... Ele mistura um pouco a jornada do herói com um pouco do Save the Cat. Ele fala sobre ciclos, né? E cada etapa do ciclo da sua história tem uma outra etapa mais na frente que é o oposto, assim. Tipo, começa de um jeito, aí lá depois da metade da história acontece o oposto daquilo e são 8 etapas, parece. É difícil, é mais visual, assim, pra mostrar. Ele faz um círculo e ele fala, aqui começa, aqui no segundo, terceiro, quarto,
aí ele passa por baixo do círculo, assim, é uma parte mais de... Na verdade, porque é o seguinte, a jornada do herói em si... Qual é o cara que escreveu o Herói de Mil Faces? Campbell, isso. Campbell. No livro dele tem um círculozinho, né? Que ele mostra, tipo, a jornada do herói nesse círculo. Mas é um círculo que tem, tipo, 1 milhão de pedaços e tem item, tipo assim... várias E tem várias coisas assim, opções, tipo, esse né? aqui às vezes tá e às vezes não tá, né? Tipo, dependendo da mitologia que você tá seguindo e tal. No livro do Vogler, na Jornada do Escritor, ele meio que pegou isso e aplicou mais diretamente ao roteiro. Aí tem um círculo também. O do Dan Harmon é uma coisa, se você for procurar hoje em dia no YouTube e tal, circula pra caralho, mesmo que as pessoas não associem ao Dan Harmon em si. Mas ele criou isso pra esse artigo que ele escreveu pra esse Channel 101, que é um negócio pré-YouTube, mas era um esquema que ele tocava de vídeos pra botar na internet, mas da galera comediante e tal. E ele escreveu um artigo pra esse site na época, antes dele escrever Community e tal. Que na real é uma simplificação desse círculo do herói. Só que é uma simplificação que ele botou que, cara, porra, esse artigo dele é legal, porque tem várias páginas. Poderia até ser um livro. E deveria ser um livro. Deveria ser um livro. É muito Ele bom. funciona muito bem para qualquer tipo de história, e é porque ele simplificou a um ponto que você consegue aplicar a qualquer coisa. E tem vários vídeos aí no YouTube, se você for fã do cara, pra você ver dele pegando esse círculo e aplicando isso. Tem dele próprio aplicando isso a tipo episódio de Rick and Morty, de Community e tal. Isso. Não, você pega um episódio do Rick and Morty, o primeiro lá. Dá pra fazer certinho. Em todos os episódios de meu, você consegue aplicar o círculo que ele criou. Mas aí tem vários artigos na internet mostrando que, cara, você consegue aplicar isso em qualquer... Porque ele é tão resumido, esse círculo, que ele é fácil de aplicar, mesmo numa história curta. Dá pra aplicar o círculo da jornada do herói em qualquer história? Dá. Numa história de 10 minutinhos ali, dá. Mas você tem que quebrar a tua cabeça e tal, né? O do Dan Harmon, ele conseguiu botar de um jeito que você pega uma história que às vezes... Você vai fazer um curta de 5 minutos, é fácil de aplicar. É muito mastigadinho, é bem legal. Você consegue aplicar até numa tirinha, quase, assim. Né? Mostrar, tipo, uma tirinha tem uma microjornada. Então é meio genial. Eu acho que o da tirinha tem o poder da síntese, é que a gente usa muito de conhecimento, senso comum e de estereótipos. Né? Sim. Então, assim, coisa que naquela coisa do círculo ali, você tem que estabelecer... Aonde o cara tá, como tá, o que tá acontecendo, quem é, o que tá acontecendo. Quando você tá fazendo uma tirinha, você usa de estereótipo, que aí todo mundo já conhece aquilo, já sabe do que você tá falando. Você não precisa... Você parte do pressuposto que o leitor já tem a bagagem pra entender. Você não precisa, você não gasta isso no... Aí você consegue, em 2 frases, você só finaliza a coisa. Não, em 2 frases não, você desenha o cara como um médico, com um jalecão, com aquele espelhinho na testa. É um médico. Num texto tradicional você ia ter que escrever, ele é um médico e tal. Não, você botou um desenho e faz, ele é um médico. Isso. Então você já contou, você já estabeleceu com desenho. A diferença é que a tirinha, ela precisa, como ela é sintética, inclusive na linguagem, por exemplo, voltando para aquele checklist da Shona. Você não vai usar um checklist daquele, você não precisa. Porque você só precisa, na verdade, carregar... Só precisa carregar na tira a quantidade de informação necessária para que ela seja entendível ao nível que você pretende que ela seja entendida. Então, por exemplo, se você precisa que alguém entenda que aquele personagem é um médico, você vai vestir ele com a roupa do médico. Se isso não é necessário, você não vai vestir ele com roupa nenhuma. Se você precisa que ele seja um médico escroto... Pelado. Se você precisa que ele seja um médico escroto, então você vai colocar ele vestido de médico, mas com uma fisionomia que é repugnante, alguma coisa assim que... Você vai trabalhar esses elementos ao máximo, mas pra chegar no mínimo, assim, do sintético, né? Você fala assim, não, isso aqui é o mínimo que eu preciso, a tira tem que ter o mínimo de informação necessária para não poluir, né? Mas o máximo de informação que você pode colocar que seja o suficiente para que ela seja entendida, né? O barato da tira é esse. Que essa coisa de aplicar o círculo do Dan Harmon lá e do Jornada do Herói, de fazer o ciclo da história com os estereótipos, você consegue pular fases, né? Você não precisa ficar estabelecendo coisas porque já é de conhecimento geral, assim, todo mundo já sabe o que é. Exato. E o mais legal é que, assim, às vezes cai pra alguém que não tem referência. Você fez uma piada ali que a pessoa não sabe qual que é o estereótipo que você tá falando, não sabe da notícia que você tá tirando sarro.
E aí a pessoa não entende e isso faz ela ir atrás pra querer entender, sabe? Não é sempre, mas acontece. Eu ia comentar isso porque o que acontece? Principalmente por causa da internet, que assim, as tiras giram muito, e a internet hoje é toda nichada, né? Uhum. Assim, você tem aqueles grupos, os famosos anônimos, né? O cara é super bombado, tal situação é super bombada num nicho, é totalmente desconhecida no outro. Então, acho até que por isso acontece muito das vezes as pessoas passarem por exemplo, por tiras que eu faço e muita gente às vezes não entende. Fala, não entendi, porque não tem aquela referência. Passa na sua, fala a mesma coisa. Não entendi. A gente também pega às vezes alguma piada que a gente é que você falou, a gente vai atrás para entender o que aconteceu. De onde é que veio aquilo, né? Porque aquela piada não faz... A situação retratada na piada não faz parte do nosso repertório. Eu não tava ouvindo tudo, eu tinha saído. Eu ouvi só esse final falando que é falta de referência das pessoas não entenderem a piada. Por isso que falam. Eu não entendi e eu vou discordar de você, Wesley. Eu acho que o motivo das pessoas falarem eu não entendi por uma tirinha é porque elas são burras. E acabou. Não, mas porra, eu tô falando de outra coisa. Eu tô falando Ele sabe, Wesley. Não precisa se explicar, né? Ele acabou de chegar e nem ouviu o que você falou e tá te zoando. Eu sou o Drax. Eu sou o Drax. É foda. Vai. Você não precisa repetir tudo. A galera que tá ouvindo, ouviu. É isso que importa. A gente já tá gravando episódio, né, cara? Não, então. É isso. Não, a gente ia falar de piada, a gente já tá há 40 e tantos minutos falando de história longa. Falando de roteiro. Então, deixa eu esclarecer aqui pra quem está ouvindo. Toca a vinheta, toca a abertura. Toca a vinheta, vamos fazer a abertura agora. Não, sério, vamos fazer a abertura agora. Bora! Vamos gravar, peraí. Então vamos fazer. Fala galera, bem-vindos ao Na Sarjeta, o podcast sobre fazer quadrinhos, um programa da rede Vox Mojo. Eu sou Leonardo Maciel, autor dos quadrinhos Contos de Pelennor e nos bastidores da Bíblia, o Êxodo. Também sou professor de desenho no macielcorp.com e no canal do YouTube Maciel Corporation. Eu sou o Rafael Marçal, autor do livro Filhote de Mandrião e das tirinhas do Vacilândia.com. E eu sou Wesley Samp, autor do livro Um Começo, da série Cada Um com Seus Problemas e do site depósitodos.com. E já estamos no papo de hoje. Deixa eu explicar para quem tá ouvindo que hoje a gente começou o programa falando, não, a gente vai discutir como vai ser o nosso processo de como escrever tirinha, como escrever piada. Mas, cara, antes da gente começar a gravar, a gente começou a discutir aqui sobre livros de roteiro e tal, e ficou. Então é isso, então acho que esse foi o assunto. Então aqui já tá acabando o programa, esse foi o nosso programa. Obrigado por ouvir o nosso sarjeta. Isso, não, e assim, não foi muito profundo porque a gente não se preparou pra falar sobre esse assunto. A gente não fez uma pré-pesquisa e tipo, anotou coisas e tal, não. A gente tava discutindo aqui só sobre, tipo, eu li tal livro, eu também e tal, e foi isso. É muito bom, esse livro é ótimo, esse é uma bosta. E muitas vezes a gente tava discutindo aqui coisas de livros que a gente leu há 4 anos atrás. Ninguém lembra direito. Só leu a metade. E é isso aí. Mas foi isso, espero que você tenha gostado. Vamos gravar a vinheta de saída agora. Isso! Não, eu acho que a gente pode fazer um negócio superficial também de como escrever piada. Como é que vai? Eu uso aquela regrinha tal, e pronto. Aí é isso, acabou. Nossa, cara, eu não tenho regra. Não, cara, fala o seu método, né? Então, já que você tá falando, manda bala aí. Qual é o seu processo normalmente, Marcelo? O meu processo, eu tomo um Yakult vencido e vou pro sol. Fico lá uma meia hora no sol, depois de tomar um Yakult vencido. Isso. Aí, na hora que tá dando aquela fraqueza, sabe? Quando a pressão começa a cair, aí vem a ideia da tirinha. Não, então, mas eu não tô perguntando aqui muito qual é... Piada, ritmo de piada. Não, eu tô zoando. Não, mas de verdade, eu acho que a gente não tá discutindo aqui, na verdade, como é que você... Isso a gente já discutiu várias vezes, é um assunto... Na verdade, isso é uma pergunta que sempre aparece
quando você tá em mesa redonda e tal. Que é tipo, como você tem a ideia da piada. Não é isso. É como você escreve, como você estrutura a tirinha. Meu processo é esse, cara. É drogas e Yakult vencido. Não, eu tô brincando. Uma coisa que eu gosto de usar muito nas minhas tirinhas é uma regra de 3. A regra de 3 do humor, assim. Que é você estabelece uma situação na primeira parte. Na segunda parte você reforça aquela situação. Reforça aquele fato. E aí, no final, você apresenta uma incongruência. Sim, subversão. Né? Subverte aquele sentido. Tipo, você tenta conduzir o entendimento do público para um lado, e aí no final você mostra um negócio completamente diferente. Eu não sei como é que vocês escrevem aí. Posso dar um exemplo também? Não, então deixa eu ir pra uma coisa, que eu acho que eu vou pra uma coisa... Porque isso que você falou é como é a estrutura de uma piada em si, né? Que normalmente você vai pra um lado e no final você tem que subverter... Não necessariamente subverter, você pode até ir pro lado que tava indo mesmo, mas você vai pra um lado que talvez você exagere tanto que fique bizarro. Cara, assim, faz muito tempo que eu não escrevo tirinha, mas o meu método de escrever tirinha, quando eu fazia sempre, ou quando eu ainda faço, sempre ter um caderno perto ou um celular, tá? Mas melhor um caderno, coisa que você consiga escrever rápido. Pra uma coisa que eu sempre fazia é isso. Eu tenho um caderno que eu escrevi um bando de coisas, assim, então, tipo, E não é porque você tá escrevendo tirinha, qualquer coisa você tá ali na sua cabeça, você tem que escrever. Então você ficar na sua cabeça isso, que qualquer coisa pode te influenciar, então você fica meio que ligado o dia inteiro nisso. Então, qualquer coisa que aconteça, uma propaganda que você viu, uma pessoa falou alguma coisa, uma coisa que você assistiu, qualquer coisa pode ser uma inspiração, então não é muito bem de onde tirar. Qualquer coisa pode ser inspiração, meu processo sempre foi tipo, absolutamente qualquer ideia, boa ou ruim, que eu acho engraçado pra caralho, ou praticamente não é engraçado, eu sempre anotava. E anotava um monte, então eu sempre tive uns cadernos com uma caralhada de inícios de piadas que não formavam a tirinha em si, completa. Mas que às vezes eu achava engraçado ou não, eu fazia, tá, mas eu deixava anotado ali. Na hora que eu tinha que escrever a tirinha. E aí você trabalhava isso depois? Essas tirinhas, essas ideias não formavam a tirinha em si, que muitas vezes não era uma piada completa ou não era uma piada engraçada o suficiente. Mas estava ali. Então na hora que eu ia sentar pra escrever a tirinha mesmo, se eu dizia, hoje eu tenho que escrever uma e tal, eu pegava esse caderno, saia olhando ideia por ideia que tinha escrito ali. E esse primeiro processo de escrever qualquer coisa era meio que qualquer coisa. Aquela hora de você meio ser um brainstorming. Você não se policiar de ter uma ideia de fazer, mas ela não é boa o suficiente e não escrever. Não. Bota qualquer coisa. Por mais que você ache que é uma ideia idiota que você acabou de ter, bota. Porque na hora que você vai ter esse outro processo, na hora que eu vou realmente sentar para escrever, você não sabe qual daquelas ideias que você escreveu ali que vai ser um gatilho para você realmente fazer, putz, isso aqui dá para desenvolver e virar uma tirinha completa. Não, então, esse que sempre foi meio que o meu processo. Eu tenho os cadernos que eu posso pegar uns sketchbook meu antigaço aqui, da época que eu fazia tirinha sempre. No meio, quando eu escrevia muito, no meio eu sempre tinha, tipo, eu fazia um sketch, um desenho, e no meio dos desenhos era cheio de frasezinhas soltas e o caramba tal escrito. Eu vou pegar qualquer sketchbook desse hoje em dia ainda, e eles provavelmente ainda poderiam me servir de inspiração para escrever uma tirinha hoje. Certo? Eu pegar e fazer, Uma coisa que eu queria te perguntar, Léo, tipo, você coloca essas ideias, eu também tenho muito isso, principalmente eu anoto bastante coisa de premissa, assim. Falar, quer ver uma premissa que eu acho muito legal, que eu vi num programa de comediantes, inclusive, que ela fala assim que alguém deu laxante para as gaivotas numa praia. Na comida, assim, eles gostavam de comer iogurte, fruta e tal, e eles colocaram onde os bichos iam comer, colocou laxante lá. E aí no outro dia, a praia amanheceu, tipo, toda cagada, né? Mas aí, só essa coisa da premissa de alguém dar laxante pro coisa, a notícia ele termina depois, mas aí na hora que você para nisso, dá laxante pra pombo, pra gaivota e tal. Aí eu anoto essa premissa e depois, em outro momento, eu paro pra pensar ali. Isso que eu queria perguntar pra você. De transformar isso numa piada. Aí nessa hora de você falar assim, não, agora eu preciso montar isso aqui uma piada. Como é que eu vou fazer? Como é que eu faço o texto? Eu vou estabelecer aqui, a minha piada vai ser essa, e aí você vai montando ela de trás pra frente, ou você vai montando ela de frente pra trás, ou meio que a piada já vem toda inteira na cabeça já. Como é que você... Putz, cara, eu acho que aí cara, que é difícil, porque realmente
A gente não tá discutindo aqui como fazer uma história longa, né? A história longa é mais uma coisa que você vai fazer pensando e fazer, o final é esse, não sei o que lá, e vai, né, tal. Piada eu acho que não tem, pelo menos pra mim nunca teve muita regra, assim. Eu tinha uma premissa, o tipo de coisa que eu anotava era um tipo de coisa que eu anotaria. As coisas que eu anotava não necessariamente era uma coisa que já era engraçada em si, mas era só uma premissa, gaivota tomaram um laxante. Então tem que desenvolver tudo. Mas às vezes era uma coisa que às vezes não era isso, às vezes era uma frase que eu achava engraçada e tal, né? E não era o suficiente pra ser o punchline de uma tirinha inteira, mas é uma frase engraçada, que eu posso botar solta no meio de... que eu posso botar no quadro 1 ou 2, assim. E nem tudo que eu anotava, necessariamente eu ia conseguir depois pensar numa piada boa o suficiente. Então tem um monte de coisa que eu anotei que eu nunca usei. Geralmente é assim, né? A maioria que a gente anota não... Então não necessariamente não necessariamente eu anotar, tipo, o gaivó dar laxante pra passarinho... Não necessariamente isso ia chegar a virar uma tirinha. Ao ponto de eu pensar, tipo, então eu já penso no punchline primeiro, ou numa premissa primeiro, ou... Cara, não sei, eu acho que é completamente dependente do que eu anotei e do como meu cérebro vai funcionar sozinho. Eu acho que não... Cara, eu não consigo explicar qual seria o meu processo nesse caso, assim. É uma coisa útil você não simplesmente ler rápido ali a coisa e desistir. Eu acho que é até um bom exercício isso. Essa premissa que você acabou de dar laxante para passarinho. Não necessariamente você vai tornar isso uma tirinha, mas como exercício só, como exercício criativo. Se a gente forçasse nós três aqui agora, dessa mesma premissa para nós três fazer, até amanhã você tem que escrever uma tirinha com essa premissa. Pode não sair a melhor tirinha do mundo? Pode. Mas vai ser um exercício criativo que vai te forçar a escrever uma coisa e vai te forçar... Porque é muito fácil você, tipo, dispensar rápido também. De você ler e fazer assim, não acho, então vamos pra próxima aqui. Né? Você às vezes sentar e se forçar a fazer, não, eu tenho que pensar alguma coisa com essa premissa. Uma hora às vezes acaba saindo. Esse é um exercício que eu faço às vezes. Quando eu tô sem ideia pra fazer tira, que eu tô, assim, nada do que eu anotei tá interessante pra mim na hora, ou enfim, não saiu nada. Geralmente eu penso um tema, ou um assunto que eu tô a fim de falar, e aí eu vou lá tomar uma ducha, fico pensando sobre aquilo, extrapolando. A minha estrutura é muito parecida com a do Marçal, assim, de pensar a tira em 3 etapas, né? Você contextualiza, desenvolve e subverte no final. A reação absurda, ou fazer a reação totalmente oposta ao que você esperaria, enfim. Eu acho que quase sempre, quando vem alguma ideia, meio que eu já coloco nesse... a minha mente já vai encaixando, já vai pensando nesse storyboardzinho, assim. Tanto que muitas vezes eu vou, ao invés de anotar um texto, eu prefiro às vezes rabiscar um rascunho da tira, assim, um rafzinho rápido. Abro papel, um tabletzinho ali, já faço um rafzinho, só para não perder aquela narrativa que já apareceu na minha cabeça. Então, mas o que eu tô falando aqui foi o que o Marcel perguntou. O que eu não sei falar é que beleza, eu peguei eu peguei esse negócio e transformei numa piada. Eu não sei falar se eu sempre penso na subversão primeiro, no último quadro. Eu acho que não, acho que depende. Acho que às vezes sim, e é a ideia do último quadro que me faz escrever o resto, mas nem sempre, sabe? Tanto que muitas vezes eu penso no quadro 1, eu me lembro de pensar muito, de acontecer muito de eu pensar num quadro 1 e 2, achar que tá engraçado, mas ainda não ter o negócio que seria o terceiro quadro, que seria o mega engraçado ali, né? Que seria o... Aí a hora que eu pensava, e acabava desistindo da ideia, porque eu não conseguia pensar no soco ali do terceiro... O desenvolvimento estava mais interessante que o fechamento, né? Eu não conseguia pensar no soco do terceiro ou quarto quadro. Eu pensei no desenvolvimento. Depois eu escrevi algumas histórias longas não, mas digo assim... Maiores, né? Histórias de humor de 8 páginas, 15 para 20 páginas, mas de humor. Porque eu acho que quando você está escrevendo com um formato um pouco mais longo, você não precisa ter o punchline. Não. Sempre. Não, nem sempre. Você precisa ter um punchline talvez no final, na última página e tal, mas muitas coisas que às vezes... Então eu me lembro de, nessas histórias mais longas, muitas das ideias que eu tinha nesses sketchbooks, que nunca tinham rendido uma piada boa o suficiente para virar uma tirinha, porque não tinha um terceiro quadro, elas eram boas o suficiente para aparecer no meio da história. Porque não precisa ser mega engraçado. Porque você tá fazendo história longa, você pode ter uma sequência de uma caralhada de piada, uma encavalada na outra, que sejam
razoáveis, assim, sabe? Tinha muita sátira da Mad que era bem essa pegada. Isso. O final era irrelevante. O final, às vezes, era só aquele fecho pra encerrar a história, mas o bacana era aqueles 20 quilos de piada e de zoação Enxurrada. em cada quadro. Enxurrada de piada. Você caçando a piada no texto. Lá no fundo tinha mais uma piada. Tinha relação nenhuma, às vezes, com a história. O Tiririca conta história assim. Uhum. Ele faz várias piadinhas, vários maneirismos. No final, você nem sabe que piada que ele tá contando, mas ele fez tanta graça ali no meio. O estilão dele é mais assim. Tá? Você vê o nível. Da referência A referência é isso aí. A minha referência é o Tiririca. Então, mais uma piada, pronto, que eu não sei porque eu lembro disso, mas eu lembro. Uma piada que eu lembro que eu tinha anotado há anos, assim, num caderno. Que normalmente eu lia e fazia, pô, essa é uma boa piada. Eu nunca achei que era boa o suficiente pra ser uma tirinha. Porque não era. Mas eu acabei usando em algumas das histórias longas que eu fiz, assim, só como um diálogo solto. Como um diálogo solto funciona bem pra caralho. Que era um personagem falar pro outro assim, tipo, não, mas fazer isso vai ser uma missão suicida. Aí o cara fala, mas quando eu tô no comando, toda missão é uma missão suicida. Uhum. É uma frase engraçada. Não é o suficiente pra ser o último quadro, pra isso ser o punchline? Não. Não é forte o suficiente. Mas eu lembro de acabar usando numa página de quadrinho que eu fiz cara, qual era o nome daquele eremita que tinha nos quadrinhos que a gente botou, que pulava de um quadrinho pro outro, nos sites e tal. O andarilho dos quadrinhos. Isso. Quando eu tive que fazer um andarilho, eu me lembro que eu botei. Eu fiz uma sátirazinha meio com Jornada nas Estrelas e tal. Era isso, ninguém fala, eu me lembro de encaixar nessa 2 piadas exatamente nesse tempo, porque eu achava que nenhuma das 2 era boas pra um terceiro quadro, mas ambas encaixaram e eu botei uma encavalada na outra, que era o cara falar, capitão, os pacifistas de não sei que lá, de uma raça qualquer, estão atacando a gente, tal. Não, tá atacando os pacifistas de não sei que lá, estão se recusando a lutar. Aí o capitão fazia assim, não, então esses pacifistas são uma merda, a gente tem que obrigar eles a lutar sempre, tal. Foi alguma coisa do gênero, que também pra mim não era... E aí fala, mas se a gente atacar eles vai ser uma missão suicida. Ele fala, mas toda missão que eu lidero é uma missão suicida. Pronto, eu botei. Frase de efeito. Uma frase só são frases engraçadas. São suficientes pra uma tirinha? Não. Então por isso que eu acho que às vezes, pra mim, escrever uma história um pouco mais longa eu acho um pouco mais fácil. Tirinha é um formato difícil. Porque você tem que ser muito sucinto e sempre ter um terceiro ali que bate muito forte, assim. Cara, e eu senti uma dificuldade quando eu comecei a fazer tirinha com 4 quadros. Que aí você tem que ter mais tempo para suspender, para reforçar, sabe? Você tem um quadro a mais para reforçar a ideia. E aí quanto mais tempo você passa reforçando, estabelecendo o assunto, mais forte tem que ser a subversão no final. Você não gosta da ideia de às vezes ter um quadro que é mudo? Gosto. Só que assim, até você pegar esse ritmo, nem hoje eu prefiro escrever com 4 quadrinhos. Mas quando mudei de 3 para 4 quadrinhos, eu senti isso. Eu sentia que eu tinha que preencher um quadrinho com alguma coisa e às vezes eu acabava perdendo o ritmo, sabe? Enfraquecia. Ou então aumentava muito o suspense, a expectativa da surpresa, e aí o último quadrinho vinha com a piada ok, e aí como aumentou muito a expectativa, não ficava bom. Acabava ficando mais fraco do que a expectativa. É isso que eu ia te perguntar agora, justamente que você falou disso. Hoje você faz toda tirinha com 4? Todas. Às vezes assim, como eu tô pensando na piada primeiro, e tô fazendo a coisa... às vezes eu não estou pensando nela na tirinha lá ainda, nos 4 quadros. Eu estou resolvendo o texto, que é uma conversa e tal. Aí na hora que eu jogo para lá, aí eu monto nos 4 quadros e aí fica um quadro ou outro, fica só de passagem mesmo, sem texto, fica mudo, fica uma expressão. Então, mas você sempre faz 4 quadros porque... Sempre 4 quadros. Pelo formato de hoje em dia, porque é Instagram e tal. Porque, não sei, eu acho que isso que você estava falando antes. Eu acho que tem piada que pede que seja em 3, tem piada que eu acho que pede que seja em 4. Tem piada que vai funcionar melhor em 3. Quando você precisa que seja pá, acabou. Resolve a piada antes. Às vezes se você botar uma piada de 3 em 4, às vezes sai meio tipo um peidinho baixo. Eu ainda faço isso. Aí quando é o caso, eu transformo o primeiro ou o último quadro num quadro duplo. Aí eu fico com 3 quadros. Você faz ele com maior e tal. Isso. Isso.
Por causa do formato, né? De onde está publicando. Deixa um dá pra ficar mudo. Mas aí é aquela história. Mas aí, de qualquer maneira, ainda se torna mais uma questão. Porque aí, beleza, se você, para ajustar no formato, você transformar num quadro duplo, não pode simplesmente jogar o quadro. Então você tem que repensar, inclusive, às vezes, o preenchimento dele, como é que vai ser ali a montagem do quadro e tal. Porque assim, tem 4 quadros que você falou. Acho que você tem 4 quadros, nem sempre o personagem tem que falar nos 4. Não. Às vezes cabe de os 2 primeiros quadros foram o estabelecimento, aí você tem um terceiro que seja às vezes os bichos só calados. Aquele suspense, E um quarto, mas mesmo assim, se for uma tirinha que funcionaria melhor em 3, você colocar um quarto quadro no meio ali, que seja neguinho calado, mata o ritmo da parada de qualquer jeito. Mata. Você tem que resolver primeiro o texto. Resolve o texto, resolve a piada. Então, mas nem todo o texto, estou falando, acho que nem todo o texto, por mais que você tenha uma tirinha que funcionar melhor em 3, por mais que você mexa no texto de maneira que consiga funcionar em 4, nem sempre é a melhor solução. Às vezes é melhor deixar em 3 mesmo. É porque quando ele fala em texto, ele não tá falando em diálogo, ele tá falando em roteiro. Mas é o que eu tô falando. Você primeiro resolve o texto, pra depois ver quantos quadros você vai fazer. Não, mas eu não tô falando de roteiro nem de nada, eu tô falando de piada. Às vezes você precisa de uma piada que ela se entregue mais rápido, ela fica mais engraçada. É isso. Sim, sim. Tanto faz se você fez um roteiro que funcionou melhor em 4, massa, mas a piada ficou menos. É isso que eu tô falando de resolver o texto. Você resolve a piada. A piada, tá boa a piada? É isso que você quer fazer? Aí você vai fazer a tirinha. Aí você vai ver quantos quadros vai precisar fazer. Sim, claro. Mas o que eu tô falando é que você falou que você tá se forçando a sempre ser em 4. Sim, mas é aquela coisa. Eu faço porque é o formato que eu quero usar pros livros quando eu for imprimir e é como eu posto. E aí o texto que eu tô fazendo, e aí eu já monto o layout sempre para 4. Mas às vezes, um quadro que nem eu já usei nesse formato com 4 quadros, só 2 quadros. Ah, tá. Só 2. Um eu tenho o texto e tenho lá no último texto também. E aí você vê a tirinha tá montada ali, mas não acontece nada nos 2 quadros do meio, ou às vezes acontece só no primeiro e no terceiro. Mas é muito do texto ser resolvido antes. Eu tenho essa questão, a mesma questão do Marçal, de que meu formato padrão é a tira em 4 quadros. Só que quando eu tenho uma ideia, é meio fluido, na verdade. Não é uma parada que eu raciocino tanto. É que nem eu falei antes, assim, eu meio que já vou imaginando como é que aquilo vai se encaixar dentro daquela narrativa, naquele formato. E aí ele meio que já se encaixa com 4, ou já se encaixa ali, o primeiro quadro ali vai funcionar melhor se eu deixar ele duplo, e aí eu resolvo com 3 quadros, ou eu deixo o último quadro maior e tal. Ou às vezes até com mais, aconteceu de fazer tiras, às vezes quebrando ali, fazendo uma narrativa às vezes, com 5, 6 quadros, aí faz aqueles quadrinhos menores e tal. Mas é uma parada que eu não penso muito assim. Penso, mas não como é que fala? Eu não racionalizo muito. É uma parada que fica meio fluida na minha cabeça, assim. Eu meio que já vou montando a narrativa ali. Às vezes até o texto mesmo eu resolvo um pouco depois, os diálogos, assim. Mas meio que como é que vai fluir aquela narrativa, ela meio que já vai mais ou menos desenhando na cabeça. Acho que principalmente quando você tá fazendo os levados, Wesley, você tem uma vantagem aí que eu acho que é mais fácil para você pensar mais a tirinha como uma narrativa do que como uma piada em si. Porque o teu texto não é muito... O tipo de tirinha que você faz não é tanto pra ser tipo... Papá, haha. Não. Não é tipo... pro cara terminar e se chorar de... A maioria não é. Então, exato. Então é mais fácil você pensar... Quando você tá pensando mais em narrativa, é mais fácil você ter essa flexibilidade, eu acho. Porque quando eu falo quando eu falo que os 3 atos, a subversão, ela não precisa ser necessariamente uma piada, não precisa ser uma coisa engraçada. Exato. Exatamente. Nem sempre é um gatilho cômico. Ela pode ser, mas não necessariamente é. O esquema é esse que eu tô falando. Quando eu fazia tirinha, a minha ideia sempre foi que a tirinha fosse pra ser um negócio que tinha que terminar e ser engraçado. Porque eu fazia tirinha tanto que eu não tinha personagem. Sim. Eu pensava na tirinha que sempre pra mim era como fazer um sketch. Um sketch do Monty Python, um sketch do Porto dos Fundos, tá? É um sketch. A história tem começo, meio e fim e tem que terminar engraçado pra caralho. Cara, então, pensando assim como piada, só que é só uma piada. Às vezes o formato te atrapalha muito. Você tem que fazer, não, tem que ser 4 quadros, tem que ser, eu vou botar um quadro a mais aqui.
Você botar um quadro a mais numa piada, às vezes mata a piada. Então aí depende muito, depende do tipo de tirinha que você tá fazendo. Porque mesmo o Marçal a tirinha do Marçal eu acho que é mais cômica que a do Wesley. Uhum. Mas ainda assim, não é 100% tipo um sketch, tipo de porra, vamos rir pra caralho. Tem muito da identificação e tal. Da ironia. Às vezes não é engraçado, é irônico, né? Isso. A Zinza mesmo faz muito isso. É isso, não é pra ser engraçalhara e tal, assim. Então, realmente, dependendo do tipo de piada que você tá contando, do tipo de coisa que você vai contar, você pode ter uma liberdade a mais ou menos e tal. Não. Quando eu falo assim que eu faço sempre 4 quadros, não tô matando piada ou falando, não, essa piada eu pensei de um jeito, mas eu vou ter que fazer de outro completamente diferente porque não cabe nos 4 quadros. Às vezes quando eu penso em alguma coisa assim e eu sei que não vai caber numa tirinha, ou às vezes é de um outro tom, não é do que eu tô acostumado a fazer nas tirinhas, não dá pra encaixar nos personagens que eu tenho e tal, eu faço outra coisa, eu faço um texto, posto num Twitter da vida, é uma frase só, aí eu posto em outras coisas, eu acabo testando a piada também, sabe? E às vezes aquele gatilho cômico que eu usei ali, eu posso usar lá na frente numa tirinha de uma outra situação. É o que você falou, às vezes você tem uma ideia que não serve para uma tirinha ali, mas vai servir numa história longa, vai servir como uma premissa. Então, assim, não precisa descartar também, né? Você consegue usar de várias formas. Eu queria dar um exemplo. Eu tenho uma tirinha aqui que eu usei essa coisa de estabelecer a coisa, de estabelecer uma situação, reforçar e aí subverter no final. É uma tirinha que eu tô conversando com a Malu, né? E eu tô com um papel na mão, que é uma advertência. E aí eu falo assim, a diretora da escola lhe deu uma advertência? Eu pergunto pra Malu, né? Como assim, Malu? Você é uma ótima aluna. Aí no segundo quadro, ela responde. Isso aqui caberia no mesmo quadro, porque é eu falando e ela respondendo. Mas eu dividi, cada um fala num quadro, que aí já ocupou os 4 quadros. Ela responde no segundo. Ela disse que eu sou uma aluna mais competitiva, eu sou a aluna mais competitiva que ela conhece. Aí eu já tô com o telefone já, eu falo, que absurdo, isso não vai ficar assim, pois eu vou ligar para essa escola. E aí, alô, diretora? Sim, tudo, é com a senhora mesmo que eu quero falar. E aí no último quadro, aí eu tô subvertendo. Pois fique sabendo que eu sou muito mais competitivo que a minha filha. Eu vou tentando conduzir falando que eu fico bravo, que eu quero brigar com a diretora, que a Malu não é competitiva e tal. E Sim. É exatamente. Marçal, não, calma aí, antes de você continuar, eu quero te propor que eu acho que você devia fazer um serviço que você pode botar aí no seu apoia, sei lá, de tirinhas pra cegos. Que você leia a tirinha. Para cego ler, né? Pra cego ver. Porque sempre fica muito bom, né? Quando você lê uma tirinha e conta. Uma piada lida é ótimo. Quadro 1, o Calvin fala e tal. Como estragar uma tirinha, né? Você leia ela. Que gatinho engraçado aqui. Quadro 2. Olha que gatinho engraçado. Olha, o gato pulou no Calvin agora quando ele abriu a porta. Que esse gato. Quadro 3. Calvin fez uma expressão consternada. Como é uma expressão consternada? É ótimo essa. Você sempre vai rir muito no terceiro quadro quando você ouvindo. Assim. Cara, eu já recebi mensagem de muita gente falando pra eu colocar a descrição nas tiras, sabe? Não, cara. Você coloca o texto, descrição. Não, mas são cegos mesmo. Não, eu sei, cara, mas... Que tem a descrição e colocar ali. Só que eu não sei, porque não é só assim, descrever do jeito que eu acho que é. Tem todas umas regras assim para descrever o que está acontecendo, que é a forma como eles leem. Inclusive, eu já vi alguns cartunistas que fazem essa descrição em texto, assim. Mas, cara, eu acho que sempre mata a piada. Acaba com o tempo. Então, esse é o meu ponto. Eu não sei se eu faria, eu acho que eu nunca faria por isso. Porque assim, eu entendo, que pena que, não tô curtindo com ninguém. Que merda que o cara é deficiente visual e tal, legal você tentar incluir todo mundo, mas por outro lado é uma mídia tão visual e tal que se você, principalmente com a piada,
Você tentar, isso que a gente falou, você tentar descrever pra uma pessoa uma piada. Quadro 1, o personagem fez isso. Quadro 2, cara, a piada nunca vai funcionar. O humor é muito tempo, né? Em alguns casos, a piada ela tá muito pautada nos diálogos. Quando é esse caso, pode até ser. Mas, não, acho que não. via de regra, a tirinha, ela também usa muito a narrativa gráfica. Então, Não, nesse caso é que você falou. eu discordo. Não é o gato pulando no Calvin que é engraçado. Às vezes é a cara Sempre é. desenhada, assustada do Calvin que fica mega engraçada e tal. Então, isso você não tem como transpor. Não. Eu vou te falar, 90% das tirinhas de humor são mais... A piada tá mais no texto do que no desenho. É raro o autor que faz um humor físico, entre aspas, né? Do humor tá no traço e tal, assim. É muito raro. São poucos os que têm a manha disso. Mas mesmo assim, cara, mesmo no cara que é verborrágico, que o texto, que o humor tá no texto, ainda assim mataria a piada, cara. Porque você vai falar, tal não sei quem, quadro 1. Mesmo que não aconteça nada de físico. Quadro 1, Calvin tá conversando com o Haroldo, ele disse isso. O Haroldo respondeu tal. Quadro 2, o Haroldo falou que não sei o que. Quadro 3, cara, o ritmo e tal já morreu, cara, já acabou. Não tem como ser engraçado. Eu falando sobre isso aí, eu não sei se vocês já viram esse filme, chama O Som do Metal, tem na Amazon Prime, eu acho. Não, mas todo mundo fala que é bom pra caralho. Que é do cara que é baterista? O cara é baterista e ele fica surdo. Eu quero ver esse filme. É muito bom, assim, e fala sobre isso, de adaptação da comunicação, como muda e tal. Uma outra coisa, essa coisa da descrição para quem é cego e que usa aqueles softwares que leem, né, o que é, por que eu não faço? Porque não é só descrever, né? Tem umas regras para descrever direito, para a pessoa conseguir entender o que está acontecendo. E isso eu não sei fazer, e eu não sei fazer muito menos para manter na piada. Então, se alguém quiser fazer, tem gente que pega tirinhas e faz isso. Já vi sites que tem esse tipo de trabalho, que não é o autor da tira que faz, é uma pessoa que faz descrição, que pega tirinhas de outras pessoas e faz isso. É um trabalho bacana. Deve ter, porque quando você fala no deficiente visual, você tá trabalhando com dois públicos, né? Você está trabalhando com o deficiente visual que perdeu a visão e o deficiente visual que nunca teve. Esse que nunca teve tem uma série de referências que pra gente são óbvias, que pra ele não existem. Então, na hora que você vai fazer uma descrição, muito provavelmente você vai colocar coisas que você nem vai se importar em... Enfim, é óbvio que pra gente é óbvio que o que está sendo dito ali, mas o deficiente vai falar, eu não faço ideia do que seja isso. Não faço ideia do que isso represente. Cara, e tem uma outra história também, não sei se vocês conhecem o comediante Jim Jeffries. Sim. É um australiano. Ele faz uma piada sobre... Porque tem uma lei, não sei se é no mundo todo, só em alguns países, mas tem no Brasil, que dependendo do tanto de pessoas que vai no seu show, você tem que reservar um tanto de ingresso para quem tem deficiência auditiva. E aí, para esse pessoal, levam um intérprete, né, de Libras e tal. E aí, lá onde ele estava, tinha isso também. E ele falou, cara, odeio isso. Odeio quando tem esse intérprete num show meu. Quando eu chego e eu vejo que ele tá lá no palco, eu já falo, pronto, fudeu meu show, acabou, vai ser uma bosta. Eu concordo. Porque ele fala assim, primeiro, todo o tempo da piada é o que faz a piada, né? O time, é. E eu sei que eu contando a piada aqui, ele vai interpretar lá, ele vai matar minha piada, eu já fico preocupado com isso. Eu sei que o público lá que tem deficiência auditiva não vai rir, porque não vai entender, porque ele está contando errado. E a outra coisa que ele mais odeia, que ele perde a concentração mesmo, é porque quando ele fala um palavrão, a reação automática dele é olhar pro cara para ver qual que é o gesto que ele usa para falar aquele palavrão. Sim, qual é que ele vai fazer. É. E aí ele fica falando, não, peraí, pinto, aí ele olha. Cu, aí olha, dá uma olhadinha. E aí desconcentra ele e já sabe que o show dele vai ser uma bosta. Eu concordo completamente com ele, que assim, eu não tô querendo ser babaca de fazer, tipo, o cara tem deficiência auditiva, visual, então pau no cu dele e tal. Não é isso. Mas é que eu acho que, cara,
cada arte em si e tal tem seu ponto forte, tem seu ponto fraco. Então, se você tá você tá fazendo uma tirinha, é um meio visual e tal. Então ele depende muito desse ritmo do visual e tal pra piada funcionar. Uhum. Eu acho que não funciona pra um deficiente visual. Eu não tô falando isso pra mandar o deficiente visual tomar no cu e tal. Não é isso. Eu acho que eu tô falando por mim e por ele, porque eu acho que mesmo pro deficiente visual ele vai ser muito mais bem servido, o deficiente, se eu tiver desenvolvendo uma piada que funcione melhor pra ele. Que seja uma piada que seja completamente auditiva, uma coisa mais de rádio e tal, que funcione melhor. Por exemplo, que você acabou de falar, um cara de stand-up, você ouvir o stand-up do cara é o suficiente. Então, um stand-up funciona para um deficiente auditivo. Né? Então funciona para ele. Então é melhor eu desenvolver uma piada pensando que vai funcionar. A piada vai ficar mais engraçada se eu estiver pensando para aquele formato. Então o formato que seja mais em áudio. Eu vou pensar uma piada, eu vou desenvolver todo esse negócio do 1, 2, 3 a 3 é subversão, pensando que é pensando para áudio, que pensando que é para uma coisa mais de texto. Essa subversão vai funcionar, vai ser engraçado tal, porque eu tentar pegar um negócio que é visual e traduzir para o áudio vai ficar sem graça. É o que o cara acabou de falar do negócio do intérprete. E vice-versa. Para um stand-up é uma merda ter um deficiente auditivo lá. Não vai funcionar para ele, as piadas vão ficar todas sem ritmo, que é o equivalente. E para o cara que tem deficiente auditivo, para ele seria o contrário. É melhor ele sentar e ler a tirinha. Sabe? Infelizmente, não tô falando que a gente tem que excluir as pessoas e tal, nem nada, mas às vezes você tá tentando se forçar para uma área ali que não faz muito sentido, você tá tendo a pior experiência possível, tipo, melhor... Aí que é o ponto, eu acho, Léo. A gente não precisa excluir, e eu acho que assim, a gente como autor, principalmente a gente que não é deficiente auditivo ou visual, a gente não sabe, né, as necessidades dele, Sim, a gente não entende o que ele precisa, o que não precisa. Então, assim, a gente faz o nosso. Tipo, eu faço a minha tirinha do jeito que eu acho que é a melhor forma de fazer a tirinha, do jeito que eu tô vendo e tô escutando. E aí, existem pessoas que têm esse trabalho, pessoas que sabem Libras, que sabem fazer a descrição por texto que esses softwares leem, e consegue fazer um trabalho melhor do que se fosse a gente mesmo fazendo, sabe? Não, Marcelo, eu tô sendo mais radical. Porque, beleza, tem a gente que sabe fazer isso, certo? Se eu tivesse um site de tirinha ainda hoje, alguém que faz esse serviço falasse que queria fazer e tal, e quer fazer, eu deixaria fazer, claro, faz aí. Mas você contrataria uma pessoa dessa pra fazer uma tirinha pro seu site? Não. Nunca. Não. É isso que eu tô falando. A gente, como autor, a gente não pode se preocupar com isso, assim, de já pensar na piada que funciona pro cara que ouve, pro cara que tem deficiência auditiva, pro cara que vê, pro cara que não vê. Você acaba matando mesmo o seu tempo de piada, porque a gente não tem habilidade pra isso. Não, vamos combinar, fazer só do jeito que a gente já sabe fazer. Eu tô fazendo uma tirinha, então é uma coisa visual. Eu tentar fazer uma piada nesse formato, da melhor maneira que funcione melhor pra esse formato, já é difícil pra caralho, praticamente impossível. Na maioria das vezes eu tô sendo sem graça. Pois é. Né? Eu raramente consigo acertar e ser engraçado. E eu ainda tentar pensar como isso vai funcionar em outra mídia ao mesmo tempo, porra, é impossível, cara. É impossível. Então, aí tem pessoas que têm esse trabalho, associações e tal, que às vezes não é toda tirinha sua que vai funcionar numa tradução, sabe? Numa interpretação. Então, às vezes, é melhor que essas pessoas que já têm o conhecimento, a referência que o cego tem, ele consegue ver o tipo de material que vai funcionar melhor e acaba fazendo essa tradução. Eu acho que assim, a gente como autor, a gente não vai excluir, lógico, e também não tem como, a gente não tem estrutura para fazer a piada melhor. Mas se a gente puder ajudar de alguma forma, falar assim, você tem essa imagem em alta resolução? Tenho. Você tem o texto aí, o roteiro? Tenho, toma aqui. Sabe, fornecer ferramentas que ajudam o trabalho. É isso que eu tô falando. Se eu tivesse aí no site de tirinha e
e uma associação dessa entrasse em contato comigo falando que queria pegar umas paradas, cara, eu daria todo o meu material pra eles na resolução que fosse, faz aí e tal. Todo apoio. Daria né? todo o apoio possível. Mas eu jamais contrataria um cara que trabalha pra uma associação dessa, que eu sei que faz um trabalho profissional, que ele sabe como trabalhar com um deficiente visual, etc. Eu jamais pagaria um cara desse pra mexer no meu site e tal. Porque é a mesma coisa que você falou do cara vendo o cara de Libras ali e tal. Eu não consigo entender. Cara, eu não consigo entender como aquilo vai ficar engraçado. E tal. Eu daria todo o apoio, mas ao mesmo tempo eu não me desdobraria pra isso ser uma opção no meu site. Eu fui, atenção pra referência de novo, eu fui no show do Sérgio Malandro. Stand-up dele. Yeah! Acabou. Não, acabou o programa. E tinha. E tinha o intérprete de Libras lá, porque tinha um grupo de pessoas que eram deficiente auditiva. E em certo momento ele para lá, ele brinca com o cara, com o intérprete, que é um cara que organizou, inclusive levou o pessoal, então ele já era amigo de todo mundo. Então ele meio que fez intermediou, sabe? Entre a associação das pessoas que querem ter acesso a esse tipo de material e as pessoas e o próprio show, né, a organização. Uhum. Então ele intermediou, tem uma lei, tem subsídio, tem várias coisas. Ele já é intérprete, então ele, sabe, foi bem tranquilo assim. Ninguém empatou a vida de ninguém ali. Eu acho que a gente como autor, como criador, eu acho que se a gente se basear nisso, já tá bom. Sabe, você não empata a vida de ninguém. Se precisar de alguma estruturinha, alguma coisa, algum material, a gente fornece e continua criando, né? A gente também não pode sacrificar a criação para tentar deixar a coisa que todo mundo entenda. Essa coisa de inclusão é um negócio que é muito difícil de fazer, cara. Não é um negócio que é assim, eu vou incluir, eu vou fazer um personagem negro, um personagem gay, vou fazer um personagem cadeirante, vou fazer o texto vai funcionar para quem é deficiente auditivo, para quem é deficiente visual, vai funcionar para todo mundo. A gente não é uma pessoa só. A gente ainda está aqui tentando desenvolver a melhor forma de fazer a piada, a melhor forma de desenhar aquilo, de expressar aquilo. Se a gente for pensar também em resolver todas as coisas de inclusão e essa coisa de acesso a tudo, eu acho que a gente vai fazer um trabalho pior, né? Eu acho que é isso que o Léo está tentando dizer. A gente acaba piorando o conteúdo para tentar deixar ele inclusivo. Eu acho que a gente só não atrapalhar quem está fazendo a inclusão já ajuda mais do que tentar resolver todos os problemas. O que eu tô falando é isso. Tipo, se tiver alguém que, sei lá, seja quem for, disposta a fazer essa inclusão, eu dou todo o apoio. O que ela precisar, eu dou. Uhum. Mas eu não vou tentar adaptar o meu trabalho a isso, porque não faz sentido pra mim. Agora, vamos falar de um assunto sério aqui, que é o fato de você ir numa porra de um show do Sérgio Malandro, cara. Que é isso, cara? Sou o que tá fã. acontecendo? Ele tem foto com o Sérgio Malandro. Não, Ele já tem faz foto com o Sérgio Malandro. Sem graça, misógino, sem... Puta que pariu, cara. Já faz uns anos já que eu fui. Mas é muito bom, cara, o show dele. O retrato dos anos 80, mas é bom. Sei. Caralho. Você torna cada vez mais difícil ser seu amigo, Marçal. Caralho, cara. Show do céu. Eu já vi a foto do Marçal abraçado com o Sérgio Malandro. Caralho. Eu tenho foto, eu tirei foto no dia. O que é bom, cara? Do cara ser de direita pra caralho e o nível de piada dele é tipo eu peidei e tal e... Não, o nível de piada dele não é o PD, é yeah. Eu peidei. Yeah. Exato. É isso. Ó, a gente riu. A gente riu agora. O nível de... Eu não ri. Cara, vocês não riem disso, cara? Pois eu fico 2 horas vendo ele falando yeah e peidando e rindo, cara. Gargalhada atrás de gargalhada. É Caralho, cara, eu tenho vontade... Se eu visse ele na rua, eu enchia de porrada, cara. Não. Você não sabe o que você tá perdendo, Léo. Eu acho que eu sei, Não, cara, eu não tenho problema com cultura baixo nível, não, cara. O problema é que ele é muito sem graça, cara. Nossa senhora, não.
Você pode ter uma cultura tipo, pô, Mussum, cara. Mussum não é uma piada inteligente, mas é massa. Sérgio Malandro, cara. Muito bom. Sérgio Malandro é outro, baixo nível. Outro show que eu fui também, Paulinho Gogó. Paulinho Gogó é ruim. Eu nem sei quem é. Paulinho Gogó é um cara que eu gosto, assim, de ver alguma coisa na Praça é Nossa. Eu já dei bastante risada já. Mas o show dele é bem... Você falava muito do Paulinho Gogó. E aí eu fui no show dele, não sei se eu tava com a expectativa muito alta, é ruim. Vamos lá, vou dar um Google no cara aqui agora, porque eu não sei nem quem é. Esse Eu vi uma propaganda, ele tá com um filme na Amazon. Paulinho Gogó é ótimo. Paulinho Gogó, o filme. Tá, ele foi pra Globo agora e tem... O nome é esse? Paulinho Gogó, o filme? Não, acho que é do Gogó do Paulinho o nome do filme. Oh. Ele tem um filme que ele fez, chama Os Farofeiros. Ah, eu sei quem é. Pensa num filme horrível. Ele fez com o Stablish? Os Farofeiros, não. Não, acho que tem os Farofeiros 2, cara. Acho que tem os Farofeiros 2. Ah, sempre tem. Nossa, é horrível, cara. Sempre tem, cara. O primeiro é horrível, Jesus Eu Cristo. sei quem é esse cara, Nossa, maravilhoso. Fantástico, cara. O show dele é ruim. Ó, pra você ter uma ideia, porra, não eu fala já isso. gostava do cara em alguma coisa que eu via na Praça é Nossa, mas o show dele eu achei bem fraco. Agora, do Sérgio Malandro, o que eu vejo por aí, ele falando, não acho tão engraçado, mas o show dele é bem legal. Eu gosto muito de Praça Nossa também. Nossa, eu não sei quanto tempo tem que eu não vejo. Eu acho que a última vez que eu vi eu tinha 6 anos. Né? Não, Praça é Nossa faz um tempo que eu não vejo. Mas tem no YouTube, cara. Aí você vê só o personagem que você gosta, assim, tipo, eu quero ver só o Paulinho Gogol, vou lá e vejo. Não, cara, não. Não precisa ver o programa inteiro. Cara, eu te falo, eu detesto todo esse formato de humor. Seja qual for, não importa qual o programa. Que é sempre... Você pega um... Porque é um humor que não é construído em cima da piada, é construído em cima do personagem. É o bordão. Você não tem um personagem... Eu não peguei um negócio e criei uma piada. Ah, eu tive esse ideal, como é que é... Tipo um stand-up, né? Ou uma tirinha. Uhum. Eu pensei, ou um filme, ou qualquer coisa inteligente. Você pensou no negócio... É sempre a mesma piada. É um personagem fazer. O que é... o personagem em si tem que ser engraçado por si só. O que é o personagem? Ah, ele é escandaloso e gay. Então toda vez ele aparece, ele é escandaloso e gay, fala a mesma coisa. Só que aí no outro dia você vê de novo, é exatamente a mesma coisa. É a mesma coisa. O Zorra Total era assim... Não. Zorro Total, Escolinha do Professor Raimundo. Era humor de sketch, né? A Praça é Nossa. Humor de bordão, né? É um humor de bordão, é baseado, pautado no bordão e no estereótipo, né? Você sabe exatamente o que vai acontecer, que nem você falou. Todas as vezes são iguais. Você vai ouvir, e mesmo o bordão em si também não é uma piada. Uhum. Não tem surpresa. É isso que vocês estavam falando mais cedo, tipo de de eu criar uma premissa e essas premissas subverter. Não tem nenhuma subversão, não tem nenhum exagero, não tem nada. É simplesmente por que esse cara é engraçado? É porque ele fala alto. Pronto, é isso. Então você tem que rir porque ele fala alto. Não, mas você sabe que o Paulinho Gogó, Sérgio Malandro e Tiririca, os três que eu citei aí, não são nesse formato, né? Você sabe, né? Não. Né? Então, Não são? não são nesse formato, que eu concordo com você, eu também. São sim. Não são. Não são. Não, assiste, cara. Você tá com medo aí, assiste. Não tô com medo. Eu só não quero ver. Tá arisco aí com o Paulinho Gogó, pega um aí, dá um play, você vai ver, é bacana. Abre a Amazon aí, no Gogó do Paulinho. Não, eu tô falando que esse eu não tô falando. Aqui, ó, é o caso que nem você falou aí do Mussum, assim. Eles tinham vários quadros que eram sempre a mesma piada. Sim, e tem vários quadros que são sem graça pra era... caralho. Agora, tem uns muito bons, porque a piada não se baseia simplesmente no fato do Mussum ser bebum e tal. Isso, é isso. O jeito dele pode ser engraçado, mas não é isso que torna o quadro engraçado. Se você tentar se basear o humor simplesmente no fato do Mussum beber, fica uma bosta. Porque não tem piada nenhuma. E tanto é que se fosse uma fórmula mágica que funcionasse sempre, quando o Mussum morreu e tal, eles colocariam outro personagem no lugar e funcionaria. Exato. O que eu gosto em humor é que tem uma piada. É só isso que eu tô pedindo. É só isso que eu peço, uma piada. Porque esse formato não tem piada nenhuma. A piada é que o cara é engraçado porque ele fala alto, ele é escandaloso, ou ele fala torto, ou sei lá. Isso não é uma piada. Beleza, eu concordo com você, mas você tá falando que Paulinho Gogó é a Vera Verão. Não faz sentido você falar isso aí, porque não tem nada a ver. Vera Verão é uma coisa, tem vários personagens na Praça Nossa que tem esse formato, e Paulinho Gogó não é esse formato. Pô, a Praça Nossa é toda esse formato. O Sérgio Malandro não é esse formato, Paulinho Gogó não é esse formato, Matheus Ceará não é esse formato. Cara, tudo bem, eu nunca vi um stand-up do Sérgio Malandro, mas
o humor do Sérgio Malandro é o jeito dele, não é o que ele fala. E o jeito dele eu acho completamente me dá raiva e eu quero encher ele de porrada. Aquele jeito de falar iê na minha frente, cara, é um lapão na cara. Eu tenho que rir, porque tipo, você já começou falando assim, eu nunca vi o stand-up dele, então não tem o que falar. Eu vou falar assim, não, o stand-up dele não tem nada a ver com isso, é outra coisa. Não, beleza. Tá, o stand-up dele não tem absolutamente nada a ver com nada do que ele já fez na televisão? Ai... Não. Não, é isso que eu tô perguntando sério, porque tudo que eu já vi dele na televisão eu odiei. O stand-up dele não tem nada a ver com isso. É outro personagem, outro cara, ele tá falando outro tipo de humor. É completamente outra coisa. Ele entra vestido de velha. Ele entra vestido de velha surda. Ele no stand-up dele. É outra coisa. Em vez do Carlos Alberto, tá o Chico Anísio. Hã? Não. Cara, ó, assim, o stand-up dele, não vou defender, assim. Tipo, eu sei que tem coisa que eu gosto e nem todo mundo precisa gostar. Mas assim, o stand-up dele não é só ele fazendo e peidando. Ele faz glu-glu também, né? Não, mas perguntando sério, mano, eu já vi ele na TV não só no programa, eu já vi ele em milhões de coisas. Eu nunca gostei dele em nada. Se o stand-up dele for completamente outro formato, mas... Beleza, cara. É que eu não vejo sentido eu ficar aqui querendo defender ele. Não, é bom, faz... Porque é assim... Não, eu quero que você me explique como é o formato do stand-up dele, só isso. Não tô falando que você quer, eu não tô pedindo pra você me convencer a gostar dele. Eu só quero que você fale como é. Porque assim... Ó, né, então, ele conta várias histórias que aconteceram de épocas que ele... Quando ele trabalhava... com o programa dele, daquela Hora do Capeta, aquele outro programa que ele fazia com as meninas dançando pelada, o filme que ele fez com a Xuxa, com o Faustão. Ele conta causos da... Ah, ele fez um com o Faustão, é verdade. Que era Inspetor Faustão, sei lá o que. E ele sempre... O cara ali do stand-up, assim, ele fala um pouco da história dele, do pai dele, quando ele era mais jovem, quando ele começou a trabalhar com ator. Só que é sempre em formato de stand-up. Ele pega esse caso para contar e ele faz... A estrutura de stand-up dele é muito boa. E aí quando ele fala alguma coisa assim de glu-glu e aí geralmente é tirando sarro. De como isso é ridículo, assim, e como tem um monte de gente que para ele na rua e fala, faz iê aí, faz iê. Nossa, que saco. Imagina a vida desse cara também, né? Então, exato, que saco. Ele conta, inclusive, uma das histórias que ele começa contando, ele fala assim... Tem gente que me vê na rua e me reconhece, assim, porque às vezes eu não tô disfarçado o suficiente, eu tô sem o boné, tô sem óculos e tal, e a pessoa ainda assim me reconhece, e a pessoa acha que eu tô sempre naquele 220 por hora, assim, e aí é glu-glu, e às vezes eu só quero tomar um café, tô indo viajar, tô indo pegar o avião, 6 horas da manhã, e o cara quer tirar foto, e aí, fala glu-glu, glu-glu. Que bosta de vida também. Ele acaba lidando um pouco com essa coisa do... Como é ridículo isso também. Mas é legal, ele tem várias histórias boas, assim, cara. Você arracha o bico. Mas tem muita essa coisa dos anos 80, dos anos 90, que o Mussum tem isso também. Você pegar texto do Mussum hoje e não cabe, sabe? Não, cabe não. Porque é muito misógino. Porra! Muita coisa. Ele tem isso. Trapalhões tem demais. Tem isso. Ele faz várias piadinhas com o filho dele, sabe? O filho dele é produtor do show e às vezes entra lá e ele faz várias piadinhas do filho dele bem homofóbicas, assim. É tenso. Mas as estruturas de história dele é bem legal. Eu falei do Mussum, cara, mas... Mussum eu tenho um carinho do caralho, assim, tal. E tem, de vez em quando eu pego... Você bater no YouTube aí, pegar algum... Memória afetiva, né? Às vezes tem umas coisas muito engraçadas e tal. Cara, achei de coisa sem graça pra caralho. Eu acho que se ele tivesse... Eu não sei, eu acho que se fosse um cara que fosse fazer stand-up, também eu achei uma merda, sabe? Não é o tipo de humor que eu gosto muito, não, assim, também. Eu acho que o humor brasileiro nos anos 80, 70, 90 era muito limitado, era muito preso nesse formato do humor de bordão. Uhum. Né? Tipo, não, você pega coisa até de gente que tinha... O cara tem que ter um personagem. O cara é humorista, então ele tem que criar um personagem. Ele tem que se vestir de uma maneira e ficar falando
e aí pronto, é isso. Isso, é. Aí você conta uma piada, não, eu fico Não, assim. e você pega- Pronto, acabou. Você pega a galera boa daquela época, tipo, você pega Jô Soares, Chico Anísio, e você vai ler hoje o que eles estavam produzindo naquela época, até eles tinham muita coisa assim, Nível. escorada em fórmula, escorada Não, em o Chico bordão. Anísio é o inventor do bordão, cara. Uhum. Tô falando. Ele é o cara que criou esse formato. A gente ficou preso no formato Chico Anísio por décadas. Né? Que é o cara que Foi. criava personagem e pronto. Aí toda semana ele aparecia, usava o mesmo personagem, falava a mesma coisa, era a mesma piada. Tudo. É isso mesmo. Mas é o que você falou, mesmo o Jô Soares. Tal Jô do- Soares tem textos bons e tal, mas tu vai ver o humor dele na TV de Vivo Gordo e tal. É um humor de Tinha bordão muita coisa também, cara. horrível. É. Uhum. É, porque era isso, era o formato do humor da TV brasileira, era esse, e acabou. Não tinha outra coisa. É, e às vezes o cara assim, ele tinha um programa que tinha que passar todo dia na TV, ou toda semana, É. e o cara escrevia sozinho. Não, realmente, Ele esse meio que formato foi- de você tá preso de. Porque vamos parar pra pensar. As coisas que eu gosto de humor, que é um humor escrito e tal, aí você tem uma piada, tipo a Bit of Fine Law, sei lá, qualquer um desses humores ingleses. Cara, os caras fizeram, vamos lá, coisa mais clássica do mundo, Monty Python. Monty Python eles tiveram 4 temporadas na BBC. Cada temporada tem tipo 6 episódios. Então, eles escreveram isso aqui. Eles tinham tempo de pensar na piada, vamos estruturar isso. Uhum. Isso aqui vai levar a tal coisa. Isso aqui vai... tá. Então era tudo super inteligente. Cara, se ele. Mesmo a cara mais genial do mundo, se você fizer, não, mas você tem que escrever Toda semana, o ano inteiro. 1 hora por semana. Cara, ninguém conseguiria Mano. escrever uma coisa genial. Ninguém. Pode ser o cara mais gênio do mundo. O Cacete e Era Planeta, uma merda também. o Cacete e Planeta ele Eu começou. adorava e vendo hoje em dia eu não. Não, mas olha só. Mas ele começou como um programa mensal. Ele era um programa mensal. Uhum. Em algum momento, como fez muito sucesso, passou a ser semanal. Foi justamente quando virou semanal A que eles- qualidade. que eles começaram a criar os personagens, ter as sketches prontas, uma saranduba, não sei o que e tal. E entrou daquele monte, eles mesmos que era um monte de formulazinha já pré-pronta que era só pra encaixar na semana. E o que era aquela coisa do jornalismo divertido, Vamos ver, cara, os caras do Cacete Planeta vão mais longe. Os caras do Cacete Planeta, quando eles. Antes de fazer a televisão. Cara, eu adoro o humor dos bichos, assim. De você pegar as coisas que eles faziam quando. Que eles começaram, eram. Duas revistas, é. separadas. Tinha a Cacete Popular, que era a revista, e o Planeta Diário, que era um jornal que saía, né? Os dois saíam em banca, por isso que virou Cacete Planeta, que era Cacete Popular, Planeta Diário virou Cacete Planeta. Ambos são magníficos. Se tu pegasse o Planeta Diário pra ler, eu tenho um. Tinha coleção, meu pai tinha coleção dessas coisas, assim, eu lembro de ler criança. E nos últimos anos aí, na última década e tal, saíram uns compiladões assim, pra... Pô, é bom pra caralho, cara. Bom pra caralho. Não, você pega Eles um quando exemplo, começaram- o Hélio de la Penha. Que escrevia mó bem o Hélio de la Penha. Você pega esses textos dele, gênio, assim. No Caceta, no começo, muito bom. E você pega o stand-up dele hoje, é horrível. Horrível, E no final, ele fazia aquele chocolate com pimenta. Cara, o tipo de piada que os caras Isso, faziam. exato. Quando eles Tá começaram jogando com a a fazer camisa coisa pra ali só. televisão, eles começaram escrevendo TV Pirata. TV Pirata. Aí depois foram com o primeiro programa meio próprio deles foi Dóris para Maiores. E depois foram fazer Cacete Planeta. Era ok, sabe? Tipo, mesmo Cacete Planeta começo, tipo, eu cheguei a sentar pra assistir Cacete Planeta, mesmo os primeiros episódios quando começou, já não a minha lembrança é de que era muito bom. Uhum. Eu sentando pra assistir faz Mas assim, porque já é um formato que, tipo, cara, da TV já era massacrante pra eles ali. E eles ficaram ainda fazendo isso por 20 anos. Uhum. Então, no final, esse formato de TV que você ainda falou virou semanal em algum momento. Cara, no final, o Cacete Planeta era a pior coisa do mundo, cara. Era a piada mais básica, eles nem paravam pra pensar em nada. Era tipo, qual é a novela que tá passando? Chocolate de pimenta? Sofrível. Quem a gente fala que rima com pimenta, cumprimenta. Ah, beleza. Massa. E o que aconteceu no episódio de hoje? Não, e sei tava quem um falou, negócio não sei muito quem assim. quem Eles, fala sobre e eles isso. estavam mais atores do que roteiristas também, né? No final. Uhum. Tinha muito equipe de roteirista e eles eram só os caras que interpretavam. Só aparecendo. Acho que eles não escreviam uma Chefes, porra nenhuma. Sabe? Tipo, um negócio. não. Cara, esse formato de TV
Que é a mesma coisa que é o mesmo problema de novela, né, cara? Não tem como um cara ser genial escrevendo uma coisa. Você pega. Vamos pegar qualquer série. Qualquer série. Mesmo uma série americana que seja no formato mais massacrante de formato que pode existir pra uma série americana. Que é uma série pra TV aberta lá. 24 episódios por temporada. Tipo Friends. Que tem muito episódio por temporada. Friends tinha 30 episódios numa temporada. Mas é massacrante pro cara. Então, ficava uma coisa um pouco repetitiva ali e tal. Mas ainda assim, é 30 episódios em um ano. Ainda tem como o cara sentar, a equipe de escritores sentar e pensar em uma parada e tal. Cara, novela é 30 episódios por mês. Durante 6 meses. É surreal, cara. 9. Surreal. Não tem como uma pessoa escrever isso, cara. E é 1 hora de episódio. Friends é 20 minutos de episódio. 30 episódios por ano. Novela é 1 hora de episódio. Todos os dias. Durante 6 meses. Obviamente não tem criatividade nenhuma ali. É ninguém fazer, por isso que todo episódio acontece a mesma coisa que o episódio anterior. Assim. Tu faz, cara, o que você vai fazer, cara? Todo capítulo mostra a mulher te fazendo, eu vou descer do... É igual mangá. A mulher, essa mulher é uma piranha, ela trai o marido. Aí todo capítulo mostra ela pulando a janela, indo no vizinho chifrar o marido. Aí no episódio seguinte, ela... Mesma coisa, tocando a mesma música. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Os que repete o bordão, repete a mesma piada. É quase o bordão, exatamente. O Léo também tem umas referências boas, hein? Isso eu acabei de citar uma novela certa. Você tem umas referências boas também. Que era isso, que é todo capítulo mostrava a mulher pulando a janela, cantava essa música, ela lá chifrar o marido. Capítulo seguinte, o que vai acontecer de novo? Mesma coisa, ela pula a janela. Ela vai fazer isso de novo. Não, e é muito louco, e que é ruim, é péssimo, mas olha o poder que isso tem, cara. Nós três aqui, eu tenho certeza que nenhum de nós aqui assistiu a novela, mas a gente lembra do quadro. Porque fica todo dia lá, 1 hora você... Memético, né? Todo mundo decora, todo mundo sabe daquilo, todo mundo sabe o que estava acontecendo. E, cara, e pior, voltando pra discussão que a gente tava tendo no iniciozinho de roteiro, uma premissa básica de roteiro que tem em qualquer livro de roteiro é, quando você tá escrevendo seu roteiro, que toda cena do seu roteiro ou tem que desenvolver um personagem, mostrar a personalidade dele e tal, ou mover a história pra frente. Então, no início do roteiro do filme, etc. Ou seja, não pode ser gratuito, né? O personagem mostrando se ele é tímido, se não é, como é que é o mundo, etc. Isso no primeiro ato. E depois todas as cenas são botando a história pra frente. Se você tem uma cena que não tá nem desenvolvendo o personagem, nem botando a história pra frente, a história é a cena que você, como editor, tem que pensar, é hora de cortar. Corta essa cena. Cara, novela, 99% de todas as cenas são cenas que não estão fazendo nenhuma das duas coisas. Nem tá desenvolvendo, nem botando a história pra frente. Só A filler. história da mulher pulando. Eu já vi isso ontem. Que ela trai o marido. Eu não preciso ver que ela trai o marido de novo. Eu não tô aprendendo nada novo e nem tá mostrando. Tanto é que a Globo, ela reexibe as novelas lá no Vale a Pena Ver de Novo. A novela durou 9 meses. Eles passam em 3 meses a novela. Que eles cortam tudo, fatia toda a gordura. Não. Se tu for fatiar mesmo, Wesley, vamos manter só as cenas que desenvolvem um personagem ou movem a história pra frente. Fica nada. Uns 10, 15 episódios no máximo. No máximo. O resto da novela é 6 meses do personagem fazendo a mesma coisa. Fazendo nada, não move nada. Aí quando um personagem... Então lança a audiência, né? Então quando um personagem às vezes cai no gosto popular e tal, fica popular, aí você faz... Não, esse personagem agora, metade do capítulo é com esse personagem. Ele não é o protagonista. Ele não tá desenvolvendo a trama. Mas como ele é muito popular, começa a aparecer um monte de cena que não agrega nada pra história. Sem camisa. Isso, pescador parrudo. Decotes. Correr na rua ali sem camisa. Tem muita cena. Cara, toda a novela da Sete, desde o Parrudo, desde antes do Parrudo, toda a novela da Sete tem um cara que tá lá só pra aparecer sem camisa. Não tem função no roteiro que não seja mostrar as tetas. É isso. E tem menina que é bonita também, muita cena de praia, essas coisas. É entretenimento brasileiro. Mas só, e a cena é sempre a mesma, é tipo, esse cara namora essa menina, duas pessoas lindas, assim. Aí eles na praia, mas ele chifra ela, tá, e mostra ele ficando com ela e depois ele ficando com outra menina.
Episódio seguinte, que é a mesma cena. Só que eles estão em outro lugar. Ele fica com ela e depois fica com outra menina. Então ele chifra ela, né? Ou às vezes é assim, é um casal que eles se amam, no primeiro episódio eles se apaixonaram, e aí o resto da novela eles continuam se apaixonando, só que com alguém contando uma mentira, que na hora que eles estão pra ficar junto, alguém vai lá contar uma mentira, a pessoa acredita e não fica. Isso, nunca dá certo, Só no final que fala, olha, ele tava mentindo esse tempo todo. Tava mentindo esse tempo todo. Então você sempre me amou, sempre te amei. Oh, meu Deus. O que eu acho melhor é que é Acaba a quase novela. sempre uma mentira que dava pra resolver com... Se um deles virasse pro outro fazer... Ei, você realmente ficou com ela? Você fez isso? Aí o bicho fazia... Não, pronto, acabou, resolvia. Acabou a novela, 2 episódios. Ai, ai. Então, vamos fechar? Não. Vamos falar mais sobre a novela. Muito obrigado por ouvir o Na Sarjeta, o podcast sobre fazer quadrinhos, um programa da rede Fox Nojo. Apresentado por ele, Leonardo Maciel, autor dos quadrinhos Contos de Pelanor e nos bastidores da Bíblia, o Êxodo. Ele também é professor de desenhos no macielcorp.com e no canal do YouTube Maciel Corporation. Rafael Marçal, autor do livro Filhotes de Mandrião e das tirinhas do Vacilândia.com. Também tivemos ele, Wesley Santos, autor do livro Um Começo, da série Cada Um com Seus Problemas e do site depósitodoes.com. Tem dúvidas? Alguma sugestão? Manda um e-mail pra gente na sarjetapodcast@gmail.com. Você encontra o Na Sarjeta no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts e também no YouTube. Se você curtiu o programa, uma boa maneira de apoiar é assinando ele no seu canal favorito e deixando um review com 5 estrelas para que mais pessoas ouçam falar com a gente. Até a próxima! Até a próxima. Esse programa vai ficar massa, que a abertura vai rolar, tipo, com meia hora de programa. Não, eu vou pôr lá no começo. Não. Vai começar agora. Vai ser esse tempo inteiro que a gente já tá conversando, vai estar musiquinha de fundo, né? Isso, vai começar com 40 minutos o programa. Vai ser 40 minutos a música tocando de fundo lá. Agora fazendo. O cara vai ficar aos 20 minutos e falar: Cara, será que eles subiram só metade do programa que não teve abertura? Não, dá pra editar do jeito que você quiser. Você pode cortar agora e. Não. Pronto. Tá, Vamos lá. Vamos. Quem começa? Eu, né? Bom. Não, pode falar. 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 Eu vou falar então, vocês não falam, caralho? Calma aí, Marçal, vamos interromper aqui. Calma aí. Olha a bundinha do Wesley ali. Você tá vendo? Cadê? Eu não tô Ah, vendo. pô, como assim? Tô vendo. Mano, o Wes tem que fazer um Ele não resgate tá aí, ouvindo. tá? Olha aí, ó, que maravilha, que delícia. Ele não tá ouvindo, tem que fazer Vai pegar operação uma pizza. resgate ali. Porque É que você não tava vendo o vídeo antes, que ele tava o tempo todo conversando Eu não com a tava. gente numa posição de Cleópatra, deitado ali e tal, apoiado num A abracinho. posição de Cleópatra eu cheguei a ver. Então, Muito sexy. maravilha. Agora ele foi com a Eu bundinha dei um print com a- screen na com o posição de short Cleópatra todo dele, que eu acho que vale atochado. a pena postar depois. Ai, com a bermuda toda atochada pra pegar. Tá, vai, continua o Sérgio Malandro aí. Mano, Wesley, você comeu essa pizza numa boca boa, rapaz. Sobrou nem pra preta, ó. Comeu a pizza inteira? Chegou, já acabou. Ah, bom. Tem 2 fatias ainda. Comeu tudo não, sobrou 2 pedaços. Essa barriguinha aí tá cada vez mais sexy, isso aí.